Adolescente não ouve, adolescente sente. O que é isso? Perfeito. A mãe me procura, pô, o meu filho que tem 14 anos não quer tomar banho. Eu falei, minha senhora, 5 anos a gente põe debaixo do chuveiro, né? 14? Até Jesus seria cancelado. Até Jesus seria cancelado. Até Jesus causou na adolescência, né, cara? Então ela pode usar essa impulsividade pra uma coisa ruim, mas pode usar essa impulsividade pra uma coisa boa. Agora eu vou te explicar por que você não deve consumir pornografia. Tome aula, dopamina e vício, e aí a aula tora. Uma aula de dopamina, de vício, mas ela tem uma casca de pornografia. Meu irmão, botava o trabalho, ele catava na mão. É, exatamente. De canalizar essa doideira pra uma coisa positiva, pra trazer o menino pro grupo. Quem fala assim, pô, lembro da dona Bernadette que tinha 4 mestrados. Não é isso que faz o melhor professor. Começa mais um MestreCast e hoje estamos com um convidado muito especial. Eu sou o Alexandre do Bugras. Eu sou o Felipe Baldi. E quem é o nosso convidado de hoje, Felipe? É um cara muito especial, nosso mestre em neurocomunicação. Não à toa, ele é fundador do Instituto Brasileiro de Neurocomunicação, também da comunidade Descomplicando a Adolescência para pais e professores. O cara já tem mais de 400 mil seguidores nas redes sociais e mais de 60 milhões de visualizações. Vixe Maria, esse cara sabe demais. Tá hypado. Já deu palestra no Brasil inteiro, é isso, cara? Já ensinou pra Deus e o mundo e tudo mais com vocês. William Borghetti. Caralho, tem que... Grava essa entrada aí, meu, que eu vou usar lá nas minhas apresentações. Obrigado, obrigado pelo convite. Pô, a gente que agradece, cara. Obrigado demais por vir aqui com a gente, pra gente conseguir discutir o futuro da educação. Precisamos, né? William, eu queria começar com algo que eu tô muito curioso. Quando eu vi uma das suas palestras, que tem um tema muito interessante, e eu queria que você aprofundasse um pouquinho agora, já nesse começo. Adolescente não ouve, adolescente sente. O que é isso? Perfeito. Cara, eu sempre digo assim, todo adulto já foi adolescente, né? Parece uma frase óbvia, mas muitas vezes o adulto esquece disso. Então, quando a gente vai lidar com o adolescente, você fica naquela parada do sermão. Ah, porque você tem que fazer isso, que não pode. E eu falo, se falar adiantasse, não tinha crime, não tinha uso de droga, não tinha uso de bebida, né? Você ia lá, falava e resolvia. Então, assim, o adolescente, ele quer enfiar a identidade dele, que ele não é mais criança, à força. Ele quer enfiar a goela abaixo de quem está em volta dele para mostrar que ele não é mais criança. E isso faz com que ele faça atrocidades na vida, né? É coisa normal você ouvir histórias e a gente, provavelmente, se a gente começar a contar as nossas histórias de adolescente, sempre tem uma atrapalhada, uma coisa que você fala, mano, faz nem sentido. Olha, tem algumas, né? O cancelamento é garantido. Exatamente. Que, inclusive, é legal de falar porque eu só saberei a tua história de adolescente, a sua, e você saberá a minha, aquela que eu quiser contar. Sim. Qual que é a diferença da geração atual? Eles têm tudo isso registrado. Então é um registro da atrocidade que um dia eu falo para eles, mano, cuidado que vocês vão se arrepender no futuro de ter isso aí gravado, né? Então, o adolescente, ele clama por liberdade. A liberdade de poder sair, a liberdade de poder chegar mais tarde, a liberdade de poder tomar as próprias decisões. Só que se ele não entende que liberdade vem acoplado com responsabilidade, eu tenho liberdade de marcar aqui o podcast e não vim. Liberdade. Só que eu vou pagar. Com o meu nome, com a minha credibilidade, né? E nós vamos pagar o estúdio e não usar. Exatamente. Literalmente vai pagar. Vai ficar queimado. Entende? Então, assim, isso vai me trazer uma responsabilidade. Eu vou ter que arcar com a minha decisão. Então, o que o adolescente muitas vezes tem que entender é que se ele quiser fazer, ele vai ter que sentir. E muitas vezes não adianta você dizer, se você não fizer, vai acontecer tal coisa. Então, eu sempre oriento professores, oriento pais. É claro que não dá assim, quer fumar crack, você vai deixar. Não. Mas tem coisas que o adolescente precisa sentir a responsabilidade da decisão. Irmão, você quer fazer, você está autorizado a fazer, só que você vai segurar o BO. E aí eu tenho um vídeo clássico lá, que a gente estava comentando ali fora, do menino que não queria tomar banho. A mãe me procura, pô, o meu filho que tem 14 anos não quer tomar banho. Eu falei, minha senhora, 5 anos a gente põe debaixo do chuveiro, né? 14? Tem que forçar. Ela colocando assim, ele agarrando no box do banheiro, mano. Imagina um moleque de 14 anos já com um bigode na cara. Eu falei, deixa sem banho, pô.
deixa sem banho. Ela falou, mas tem que tomar banho. Eu falei, eu concordo com a senhora, eu também tomo 2. Mas o bullying vai resolver esse problema, né? Fica tranquila, a vida resolve. Primeiro dia sem banho, o moleque falou, puta, tô livre, legal. Só que eu falei pra ela, ele vai ter a liberdade de não tomar banho, só que ele vai ter que arcar com a responsabilidade. Não troca cueca, não troca camiseta, não troca lençol, não troca meia. Meu irmão, imagina um moleque de 14 anos sem trocar roupa o dia inteiro. Foi pra escola, dormiu com a mesma roupa. Segundo dia foi pra escola, dormiu com a mesma roupa. No terceiro dia chegou na escola, começou a ser zoado. Pronto, toma 3 banhos por dia agora. Falei, a senhora economizou uns 10 anos de sermão, de ficar falando, se estressando, né? Então, eu trago essa ideia que o adolescente não ouve. O adolescente sente. Então, se ele sente... O moleque falou, porra, agora eu entendi por que a minha mãe cobra tanto de tomar banho, né? Um caso simples, mas que mostra como é importante deixar também sentir o peso das decisões ali, né? Cara, de onde veio essa tua inspiração de entrar nesse ramo? Eu comecei minha pesquisa... A parada começou o seguinte, eu tinha uma empresa de portaria e limpeza, cara. Nada a ver com nada, né? E era uma empresa... Eu vim de uma falência em 2015, quebrei a empresa, fiquei devendo 5 milhões de reais, né? Dar um papo um dia sobre empreendedorismo, né? Mas, tipo, vim de uma quebra, assim, feia. E aí montei uma empresa de terceirização. E essa empresa deu muito certo. Eu montei do zero com 2 sócios e o dia que eu saí, em 2019, eu vendi para os meus sócios, tinha 402 funcionários, a empresa. A empresa já estava muito grande, faturando bem, legal, né? Uma empresa que não sentiu tanto a pandemia, porque como é um serviço básico, né, cara? Com pandemia ou sem pandemia tem que ter porteiro e tem que ter limpeza. Então, a empresa não sentiu tanto e tal. Eu saí um ano antes da pandemia, né? E me incomodava muito o fato de eu ter pessoas trabalhando comigo muito boas. Muito. Aquela pessoa assim que eu chegava lá, a mina do RH, eu falava, o cliente apresentou esse problema. Ela falava, o inciso 2, o artigo tal, da CLT, de não sei o quê, tudo. Você jogava um BO para ela resolvia. Uhum. Às vezes o cliente vinha e me perguntava uma coisa assim, complexa. Eu falava, não, peraí, eu vou trazer a mina do RH lá, mano, que ela, vixe, ela domina. Chegava lá, não conseguia falar na frente do cliente. Travava. Então, essa dificuldade na comunicação sempre me incomodou muito. E foi quando eu comecei a estudar e conheci a neurociência e comecei a estudar a tal da neurocomunicação. Ou seja, por que uma pessoa sabe, mas ela não consegue expressar? Quantas pessoas incríveis na educação existem que se você sentar ela aqui no podcast, ela fica perdida, né? E pode contribuir muito e tal. E aí foi onde eu comecei a pesquisar sobre como que neurociência e comunicação se conversam. Até o momento que eu descobri que essas inseguranças na hora de falar, dificilmente, eu nunca peguei caso assim, mas dificilmente em tudo que eu li, elas eram criadas na fase adulta. Ou seja, uma criança desenrolada na comunicação, um adolescente desenrolado na comunicação, fez 40 anos, travou. Eu nunca vi esse caso. Qual que era o caso? O adulto travado, ele foi um adolescente travado, ou foi uma criança travada e foi empurrando isso para frente. E ao entender isso, eu falei, ficar trabalhando com o adulto é enxugar gelo, é resolver efeito. Porque o adulto já é mais difícil. E aí eu fui para dentro das escolas. Fui levar esse projeto de neurocomunicação, inclusive nas eletivas, né? Nas trilhas aí nas escolas. E aí eu entrei mais nesse mundo adolescente. Comecei a lidar com a molecada ali do ensino médio, né? Então ali 15 anos, de 15 a 17 anos. E aí os exemplos dados nos podcasts, as histórias contadas nos podcasts eram da molecada. De tipo, pô, como é que, professor, como é que esses moleques não assistem aula de ninguém? Como é que eles ficam prestando atenção na sua aula? Eu falei, porque eu chego lá, eu vou ensinar um neurônio. Axônio, dendrito, puta chato isso, cara. Aí eu falo, maconha faz mal pro cérebro? O professor falou maconha? O que é isso? Já se arruma e presta atenção. E eu não falo mais de maconha, eu falo de neurônio. Mas ele fica naquela, maconha, falou a palavra proibida, tal, né? E aí começou a dar os exemplos. E aí saiu o exemplo do menino do banho. E aí começou a vir um monte de gente. E aí eu falei, bom, tem um nicho aqui. E é muito louco que você encontra muito conteúdo para criança na internet. Você encontra muito conteúdo para adulto. Você encontra muito conteúdo para idoso, para pet, velho. Você acha para todo mundo. Mas pro adolescente é muito pouco, cara.
É muito pouco, ainda é um mundo... É meio que uma área que ninguém quer mexer. Eu falo que a adolescência é tão zoado que, tipo, na Bíblia, a história de Jesus vai até os 12 e depois volta aos 30. Tipo, o editor falou, mano, tira esse meio aqui. Esse meio aqui, até Jesus seria cancelado. Até Jesus seria cancelado. Até Jesus causou na adolescência, né, cara? Então é uma área muito complexa. Então, o que eu digo é o seguinte, lidar com adolescente é, de longe, o público mais difícil de você se comunicar e se conectar. De longe, é o mais difícil, é o mais complicado, é o que mais atrapalha, é o que mais... Mano, tudo que... Problema de conexão para um professor, para um palestrante, é o pior de longe. Só que quando você ultrapassa a barreira, ele se torna o público mais engajado para você trabalhar. Se você conecta com a molecada, velho... E por que é pior? Assim, Porque é o seguinte, cara, vamos supor, se nós colocarmos, assim, 100 pessoas da nossa idade sentado aqui e chegar um palestrante ali, por uma questão de educação, de social, a gente vai ficar quietinho assistindo. E se o cara for ruim, a gente assiste, vai embora, fala mal do cara depois que foi embora e beleza. Cara, se você chegar e der aula ruim em 5 minutos para adolescente, acabou, ele vira as costas, ele vira a cadeira de costas para você na sala de aula. Nem aí, assim, para o que você vai achar. Falou, professor, nada a ver isso aí. É assim, velho. As primeiras escolas que eu cheguei falando de neurociência, os alunos falavam, seu professor, dá para usar isso aí para fazer estelionato? Assim, mano. Porque ele quer socialmente, se ele te der uma peitada, você que é uma autoridade de professor, ele ganha com a galera. Uhum. A galera respeita ele, fala, o cara é bravo, o cara peitou o professor. E aí é burrice da minha parte eu chegar e falar assim, não fale isso, que horror, e tal, porque eu tô caindo no jogo dele. Eu falo, rapaz, o estelionatário que souber isso aqui que eu vou ensinar fica milionário. Tipo, pra entrar no mundo do cara. Eu brinco que é igual negociar com um sequestrador, velho. O cara fala, manda um helicóptero. Você fala, calma, vamos mandar. Onde que a gente pousa? Você não pode falar não pro sequestrador, né? Então foi nessa linha. Então, tipo, é um público muito difícil na chegada, mas quando você entra na mesma frequência, assim, ganha eles, nossa, cara, aí acabou, assim. É o melhor, passa a ser o melhor público. Tanto que quando tem show no estádio, quem dorme na frente 3, 4 dias para assistir um show, quando tem manifestação na polícia, a polícia tá descendo a borracha no manifestante, pode olhar. É um jovem que tá lá na frente tomando borrachada. Não é cara... Rebeldes? É. Porque quando ele acredita numa ideia, mano, ele vai tomar borrachada da polícia, ele vai dormir na frente do estádio. Essa impulsividade, ela vai para todos os lados. Pode ser para causar um problema, né? O jovem até 25 anos é a população que mais morre e mais mata. Tudo quando você vê morte violenta é a população que mais morre e que mais mata. Então ela pode usar essa impulsividade para uma coisa ruim, mas pode usar essa impulsividade para uma coisa boa. Você vê agora o DeepSeek lá, a inteligência artificial que derrubou a Microsoft. Cara, imagina a gente sentar aqui e falar, vamos fazer um negócio para derrubar a Microsoft? Nós já falar, você é louco, não vou... Tem que ter um nível de impulsividade para meter a cara. E a equipe que fez o DeepSeek, o chefe do rolê tem 40 anos. A média de idade da equipe é 25. Isso quer dizer o quê? Que tem gente com menos de 25 ali trabalhando. Os moleques metem a cara, mano. Faz. Vocês vê, Santos Dumont, velho. Quem que sobe num bagulho com a asa e pula? É jovem, cara. Velho não faz isso. Cara... Então tem uma maneira ali pra você motivar adolescentes. Com absoluta certeza. Me conta aí, cara. Queria entrar um pouco mais a fundo. Eu era esse daí que ficava desafiando o professor e tal, né, cara? O clássico. O clássico, né? E, pô, realmente ganhava moral. As menininhas iam ao delírio. É lógico. Era maravilhoso. E era muito mais divertido na aula também, né, cara? Mas aí eu quero saber como que o professor deve se comportar, assim. O que você diria mais, assim? Se puder aprofundar um pouco mais. Eu gosto de usar, assim... Tipo, você tem um oponente, né, cara? Você tem lá o teu oponente. Esses dias eu fui no podcast do Verdun, que o Verdun foi o grande campeão do MMA, tava. Pô, você vai lutar com o Verdun, ele te chama pro chão, você vai pro chão com ele, mano, você se arrombou, velho. Acabou pra você. Então, assim, quando eu tô numa negociação, quando eu tô numa ideia, o oponente ali, ele vai tentar me levar pro lado que favoreça ele. Que, por exemplo, é quando você vai dar uma zoada no professor. Se o professor se queima e, menino, você não pode falar assim e tal. Vai pra diretoria. Ele tá te dando a moral que você quer. É um fato.
Porque o adolescente que ele fala assim, não, é porque eu sou rebelde, eu vou pra diretoria, é porque isso me dá moral e tal. O professor entrar nesse jogo com ele, perdeu. Agora, por exemplo, eu já tive caso na hora que tá ali, o aluno, e ele peita, ele fala, eu falo, agora é hora de afastar, 2 passos para trás e legal, bacana. O palco tá ali, ele tá louco pra eu entrar nisso daí. A hora que acaba a aula, chama só ele. Fala, chega aí, mano, pra nós trocar uma ideia, sem palco. Acabou, ali você suga a alma dele, velho, na ideia. Porque ali ele não tem palco, ele perdeu o fator, né? É igual assim, o adolescente dentro de casa com os pais, ele sabe de muita coisa da casa. Então um dia ele fala assim pra mãe, eu não te amo mais. Aí a mãe chora. A mãe fala, meu filho não me ama mais. Aí ela chora, se desespera. Ele fala, entendi. Dá pra usar isso aí quando, sabe assim, o super trunfo. Uhum. Porra, mano, deu um B.O. a minha mãe. Então eu não te amo mais, porque ele sabe que desestabiliza. Cara, se a gente entrar nessa jogada, então a parada tem que ser, eu tô do seu lado, a gente não tá contra, a gente não vai brigar, a gente não... Pelo contrário, eu tô com você. Tanto que assim, eu já tive caso de molecada sair na mão na sala de aula, na mão, trocar soco, diretoria, suspensão. Aí eu falei pra diretora, quem tem que ficar 5 dias em casa é aquele menino que estuda e tira 10. Esse tem que dar 5 dias pra ele em casa pra descansar. Você vai dar 5 dias pra 2 moleques que saem na mão, eles vão... Mais pra trás ainda. Porra, você tá graças a Deus premiando. Não, esses tem que vir de sábado, pá. Tipo, brigou, tem que vir mais na escola. Justo. Né? Falei, a senhora me dá a oportunidade de trocar ideia com eles? Aí chamei os moleques, falei, cara, é o seguinte, da porta pra fora, se vocês quiserem se pegar de soco lá na rua, o problema é de vocês. Que idade esses alunos? 15, 14, primeiro ano, né? Chamou os 2 juntos ou um separado? Os 2 juntos. Só que aí, a conversa, por isso que eu tô dizendo, se você trata igual criancinha, ai, que feio, brigando, ai, isso aí não é legal, né? Os moleques falaram, mano, o professor é trouxa, isso aí não sabe nem o que tá acontecendo. Falei, irmão, eu quero que vocês se matem, vocês dois, eu não tenho problema. Se pegar, só que lá fora. Aqui dentro vocês não podem fazer. Só que é o seguinte, eu troquei ideia com a diretora e agora o nome de vocês foi pro Serasa. E agora o meu vai também, porque eu me coloquei para vocês não serem suspensos. Imagina você chegar em casa hoje e você ter que contar pra tua mãe que você foi suspenso, pro teu pai. Escola cara, tá ligado? Uhum. E aí? Como é que você vai fazer? Você vai arrumar um puta problema. Então, eu... entrei para te defender. Só que se vocês brigarem aqui dentro, vocês vão me complicar. Vocês vão brigar? Se vocês forem brigar, vocês já me avisam que eu já vou resolver o problema lá com a diretora. E não quero que dá mão, não quero que se goste. Eu tô ligado. Eu já tive 15 anos e saí na mão na escola. Então, tudo bem. Nada. Só que aqui dentro vocês não podem brigar, vocês não podem fazer isso. E aí o aluno, ele se liga que você não é trouxa, que você não tá... mano, você vai querer enrolar eu? Eu sou igual você, só que velho, já vivi mais do que você. E por algum motivo, cara, eles criam um elo de confiança com você. Uhum. Entendeu? E, tá, troca ideia. Eu falo, porra, chamar a mãe, mano, vocês têm barba na cara, velho. Você acha que eu vou chamar tua mãe? Coisa feia. Não, você que vai resolver o teu problema. Então são vários fatores ali que você mostra pro adolescente assim, eu vou te respeitar. É engraçado, eu dei aula em escola de freira por muito tempo, né? Então era um convento e dentro do convento uma escola. Então você tá lá dando aula, as irmãs passando, tipo, o convento acontecendo. E uma coisa que eu sempre falei para eles era o seguinte, eu falo, cara, provavelmente não vai existir um professor na sua vida que vai te respeitar mais do que eu. Eu nunca vou te peitar, eu nunca vou usar a autoridade de professor do tipo, vou te dar suspensão, chamar a mãe. Não, nunca vou fazer isso, cara. Eu vou ser o professor mais legal que você vai ter na sua vida. Só que presta atenção no que eu vou falar. A freira que tá ali fora, a freira faz o bem sem olhar a quem. Ela é um ser humano evoluído, ela tá num outro grau de evolução. Eu não sou freira. Eu faço o bem e exijo que você também faça. Então, assim, ó, eu sei dar aula para criança e sei dar aula para adulto. Você quer qual? Como é que você quer ser tratado? E, cara, é impressionante como que os moleques se conectam, cara. O problema é que todo professor que está assistindo a gente tem em sala de aula. O aluno vai no banheiro e não volta. Vai no banheiro e não volta.
Aí eu falo, se você for no banheiro, você vai voltar ou você vai ficar de rolê? Já me fala. Não, professor, vou voltar. Se você não voltar, da próxima você vai de mão dada comigo. Olha que bonito, nós dois com barba na cara, andando de mãozinha dada, eu tendo que te levar no banheiro porque o bonito não volta. Dá risada. É engraçado, mas o cara volta. Porque ele vê que, cara, eu não preciso zoar pro professor prestar atenção. E você pode ter certeza, o aluno mais endemoniado que dá mais trabalho é o que mais precisa de atenção, carinho, cuidado. Porque ele tá fazendo aquilo ali para aparecer, para ser visto. Por quê? Quando ele vai direitinho, ninguém presta atenção nele. Aí ele tá com a pedra no vidro, ele xinga a professora, ele bate no colega, vem pai, vem mãe, vem diretor, vem coordenadora, vem tudo, né? Tudo E ele fala, porra, mano, esse jeito aqui funciona, né? E ele não quer admitir isso nunca, né? Não, de forma alguma, de forma alguma. Então eu acredito muito que tem que haver essa conexão do tipo, nós estamos juntos. Mano, o que acontecer com você, eu tô junto com você. Quantas vezes em sala de aula, eu tava dando aula, agora esse ano foi proibido celular, mas até 2024 o celular era uma coisa que tinha dentro da sala de aula. Você tá dando aula, você tem lá 20% da turma mexendo no celular. E eu cansei, eu ficava pedindo, não mexe celular, mexe, não enche o saco, não ficar falando na aula já ajuda bastante, fica aí no teu celular quieto, não vou ficar brigando com você. Aí tinha vezes que você tava dando aula e tipo 80% da sala no celular. E não é o padrão, não é normal. Aí eu explicando e tal, e os alunos no celular, eu falava, gente, hoje não tá funcionando, né? Hoje tá todo mundo no celular e tal. Tá acontecendo alguma coisa? Vocês querem me contar? Porque a gente... Aí... Não, professor, sabe o que é? A gente vai ter uma prova muito difícil na próxima aula. E aí a gente tá estudando aqui. Tá. Aí eu falei, vocês vão ter prova na próxima aula? Demorou. Ia lá e apagava a lousa. Falei, esquece o que eu falei hoje, vamos estudar para a prova. Vamos preparar aqui do que é a prova. Né? Eu não sou professor de geografia, mas eu tenho que saber a geografia do primeiro ano do médio, né? Cara, e aí estudava com eles, assim, entendeu? Só que, de novo, eu não sou a freira, mano. Eu falo, a gente vai estudar, eu vou ajudar vocês a passar nessa prova. Agora, se na próxima aula vocês ficarem trocando ideia, aí eu sou besta, né? Eu te ajudo a hora que você precisa, a hora que eu preciso. E aí, cara, eu falava, só preciso que vocês fiquem em silêncio. Eu tenho um TDAH desgracento, né? Eu fui diagnosticado com 30 anos, já estava velho quando fui diagnosticado. Cara, você pode dormir na minha aula, você pode... Agora não vai poder ficar mais no celular, mas isso não me incomoda, de verdade. Aluno que dorme na sala, dorme. É conversar enquanto eu estou explicando, cara. Nossa, porque eu me perco. Eu falo, é um defeito meu, é um defeito da minha cabeça. Mas se você ficar conversando, eu vou ter problema para falar. Então eu só peço isso. E aí os alunos, cara, quando você faz essa troca, você ia falar o aluno quieto. Até as irmãs passavam e falavam assim, os meninos ficam tudo quietinho, assistindo. Não, irmã, que eu cato pelo pé. E, cara, quando você entra numa turma nova, assim, quanto tempo leva pra essa turma começar a... Cara, ir bem, vamos dizer? uma semana já tá. Sabe por quê? É porque, assim, o ser humano, ele tem uma perspectiva das coisas que vão acontecer. Você fala assim, vou chegar, o professor vai vir e vai dar matéria. Ele tem uma perspectiva de um professor na cabeça dele. Tem uma área do nosso cérebro que chama córtex cingulado anterior. Eu gosto de falar os nomes, às vezes quem está assistindo não precisa guardar esse nome, é só... Às vezes alguém está assistindo e fala assim, pô, legal, quero pesquisar, né? O córtex cingulado anterior é uma área, ele é cingulado porque ele tem uma curva assim, né? Ele fica logo atrás do córtex pré-frontal. Uma das funções dessa área é detectar quebra de padrão. Então, por exemplo, nós estamos num estúdio, a gente espera que fique, por exemplo, em silêncio porque a gente está fazendo uma gravação. Se uma pessoa abrir a porta gritando, a gente não está esperando que isso vá acontecer. A nossa atenção é direcionada para lá na hora. Você está assistindo aula, alguém abre a porta, todo mundo olha para a porta. Então, o que o córtex cingulado faz? Ele lê o ambiente e ele detecta quebras de padrão para que ele jogue a sua atenção para lá. Quando você está andando na rua, você ouve um carro
barulho de freada de carro, você já encosta na parede, você já olha para onde está vindo. Por quê? Porque é prioridade. O cérebro fala, mano, esquece o que você está fazendo e olha para lá. Quem faz isso é uma área do nosso cérebro, chamada córtex cingulado anterior. No adolescente, isso está muito vívido, assim. Se ele está esperando uma ideia e você quebra essa ideia ali para ele começa a prestar atenção em você. Então, eu chego para eles assim e falo, gente, eu não quero reprovar, não quero dar prova, eu não sou o professor que quero te prejudicar. Eu vou te ensinar coisas aqui. Até teve uma vez que foi engraçado que eu falei assim, vocês vão pra balada, mano? Vai trocar ideia com a menininha, com o carinha? Fica igual um bocó lá, não sabe conversar, pô. Aí o outro vem e pega, a outra vem e pega. Aí eles falaram, senhor professor, só não fala balada, que balada já é um bagulho meio ultrapassado já, né? É resenha agora. Balada é tipo os nossos pais falar, pô, tem um broto, né? Pô, pai, tá tiozão. Então quando a gente fala balada pra molecada, a gente tá tiozão também. Então é isso, cara. Então você vem e dá aquela quebra. E assim, o primeiro dia de aula, eu sempre pergunto assim, o que você espera disso aqui? Pra todo mundo, todos os alunos. O que você espera? Você vai ter uma aula de neurociência, você vai aprender neurocomunicação, você vai aprender como o cérebro funciona. O que você espera? Aí onde vem um moleque perguntar do estelionato e tal. E, mano, vambora. Eu quero espaço livre de pensamento. Até o momento que eles começam a agir de uma forma diferenciada, eles costumam te testar muito? Testa. Então, por exemplo, pergunta coisas assim. Porque a ideia é, se eu perguntar do estelionato, o professor vai ficar todo perdido. E segue o mesmo padrão ou sempre aparece coisa nova? Normalmente é um padrão do tipo, ele te desafia. Uma vez eu estava dando aula e tinha um casal. Eles, tipo, eu cheguei na sala, os dois abraçadinhos, vi que era um casal, né? Aí o cara atrás ali sentado na cadeira de trás e a menina sentada na cadeira da frente. Aí eu tô lá dando aula, o moleque levantou a mão. Aí, pois não? Aí ele falou assim, professor, você é lindo. Aí a sala gargalhou. Na hora, mano, o que você faz? Você se perdeu, né? Aí eu cheguei e falei assim, ô, mano, você não tem vergonha de falar isso na frente da tua mina? Eu falei pra ela, briga com ele aí e tal. Ela falou, por que você tá falando? A menina entrou no jogo, né? Aí eu falei, briga com ele e tal, deixa ele uma semana de castigo e tal. E e beleza. Porque, tipo, se você... Ai, que absurdo, que você... Sabe? Aí ele fala, peguei. Enrolei. Cara, droga, bebida, pornografia. Eu falo, gente, tem um site do X lá, que você entra, aí tem uma placa assim, ó. Se você tiver menos de 18 anos, não pode entrar. Aí o que você faz? Ok, vou embora, não tenho 18 anos. Eu sei que vocês fazem isso. Aí começa que... Tipo assim, vocês vão querer falar pra mim que ninguém acessa só porque o site diz que não pode? Agora eu vou te explicar por que você não deve consumir pornografia. Tome aula, dopamina e vício, e aí a aula tora uma aula de dopamina, de vício, mas ela tem uma casca de pornografia. Bebida, pô, da hora, né? Você chega na resenha lá, pá, toma um negócio, você é desenrolado e tal. Vou te falar o que a bebida faz aqui num cérebro de um adolescente. Fumar maconha. Fumar maconha é coisa de velho, mano. Quando você tiver 50 anos, você fuma maconha. Agora só vai fazer mal pro teu cérebro. Por quê? Por causa disso. E eu já ouvi de aluno coisas assim, todo mundo fala pra gente não usar droga, mas ninguém fala por quê. Entende? Então, quando você pega nesse lugar, tipo, usar preservativo, eu falo, mano, presta atenção, se vocês não usarem preservativo, a hora que você tiver quentinho, gostosinho, eu vou aparecer na tua mente, assim, ó. Imagina, você imaginando eu na hora do amor, ó, na hora. Mas você é lindo. Então... Tirando esse, né? Então, cara, você vai entrando nesse clima de parceria, de estar junto com eles, e aí eles desarmam. A hora que ele desarma, você vem e bota o conteúdo. E como eu sei que isso funciona? Além do aluno prestar atenção, quando tem reunião de pais, os pais trazem para mim isso. Ah, você que é o professor que falou não sei o que lá. Como você conhecia o professor? Tem um rótulo ali? Ah, cara... Não? Por exemplo, uma coisa que é proibido. Eu falo, poucas coisas são proibidas aqui na sala. Eu não gosto de proibição. A gente tem que ter noção, né? Eu vou te proibir de me desrespeitar.
Não, você tem que ter noção de que respeito. Mas tem uma coisa que é proibido, chamar de senhor. E é muito louco o que eles estão falando, eles estão muito acostumados a falar senhor, né? Pro professor. Aí tá lá assim, então, professor, aí vamos imaginar que o senhor... Eu falo assim, já, por favor, anota o nome dessa pessoa aqui que já vamos dar uma advertência. Levar pra diretoria. Na zoeira, na brincadeira, mas tipo, evitar... Eu falo, e não se você não quiser me chamar de professor, não precisa. Me chama pelo nome. Porque eu sei que isso gera uma conexão. Então é muito comum alunos chegarem e não me chamarem de professor. Chama, ô William, e tal. E aí, o pai na reunião... Oh, que legal, o meu filho levou e chegou em casa, me falou da droga, entendeu? E tipo, vamos rasgado, porque às vezes acontece assim, tanto pais quanto professores falam assim, sementinha, a mamãe e o papai namora. Meu irmão, você vai falar isso para um cara barbado de 15 anos? Não funciona, né? Então dá essa escrachada e quebrar esse papo reto, conecta demais com os alunos. Mas já deu ruim em algum momento? Você toca em alguns temas sensíveis com os alunos. Em algum momento deu ruim, a escola teve que... Pais, diretoria. Diretoria. Não, assim, né? Se deu assim, algum problema, não, para mim, não chegou. Ninguém chegou para mim e falou assim, pô, você exagerou nessa questão, ou você fez isso. Nunca deu problema. Mas também tem uma coisa que eu gosto muito de fazer, que é assim. Começou uma turma... Eu peço para a escola chamar os pais, fazer um dia, uma reunião com os pais, e eu explico isso para eles. Falo, cara, eu falo sobre comportamento, eu falo sobre biologia. Assim, a gente vai ter que falar de droga com seu filho, a gente vai ter que falar de sexualidade, a gente vai ter que falar de bebida. Então você gerencia ali a expectativa dos pais também. Por exemplo, eu dei um trabalho recentemente, no segundo semestre do ano passado, que foi o seguinte, tem uma jornalista, que aliás... É uma indicação para vocês trazerem aqui. Ela chama Carla Albuquerque. A Carla, ela é uma jornalista investigativa, que ela investiga lá as tretas dos Discord, aquelas paradas de bullying mano, tá acontecendo coisa no Discord, mano. De tipo, estupro virtual. Os caras pegam imagens de uma mina, pega tipo imagem íntima e fala para ela, se você não entrar na live no Discord e fazer o que a gente tá mandando, a gente vai publicar. A menina entra ao vivo. Teve um caso essa semana que os caras fizeram ela engolir uma gilete, cara. Ao vivo. Tudo gravado. Assim, cabuloso. E a Carla investiga esses casos. Mano, rastreia. Ela é embaçada. E muitas vezes ela entrega pra polícia pronta. Fala, esse aqui tá fazendo isso, esse aqui. Dossiê, mano. A polícia vai lá e pau. E pega. E aí... A Carla participou de um podcast do Maurício Meirelles, o Achismos, né? E ela contou sobre essas histórias do Discord. A gente usa, essa escola que eu estava dando aula, a gente usa o ClassUp. E eu tenho como mandar mensagem para o aluno, mas eu tenho como mandar mensagem para o pai. Certo. Cara, peguei o link e falei assim, eu estou passando um trabalho para as 3 turmas do ensino médio, primeiro, segundo, terceiro ano, sobre abuso psicológico, abuso sexual, né? Estupro virtual, são temas pesados, porque eu pensei, imagina o pai chega em casa e vê o filho assistindo uma matéria sobre estupro virtual. Até ele entender o que está acontecendo, e eu mandei o link para os pais e disse, inclusive, eu recomendo que você assista junto com o seu filho. Cara, você chega numa plateia de pais, vamos falar pessoas de pai de adolescente, 40, 50 anos. Levanta a mão quem conhece o Discord. 10% conhece. E às vezes assim, eu ouvi falar, nem sei o que faz no Discord, né? Então assim, nunca deu problema, mas eu sempre tomo esse cuidado. Eu tive, por exemplo, uma aluna que ela é, né, muito torcedora do São Paulo, tipo, muito torcedora, conhecia tudo de futebol, de esquema tático. A menina fã pra caramba. Eu sou São Paulino e eu tenho uma coleção de camisas do São Paulo. E eu tinha uma camisa que saiu uma edição especial que o Luiz Fabiano assinou, e era uma edição especial tal. Eu comprei há muitos anos, talvez na primeira vez que o Luiz Fabiano jogou pelo São Paulo tal. E eu tinha essa camiseta na minha coleção. E ela quer ser, ela tá inclusive agora já se formou, tá fazendo faculdade, ela quer ser jornalista esportiva. E eu quis presentear essa aluna com a camisa do Luiz Fabiano, uma coisa para a vida dela.
Se eu dou o vacilo de chamar vou te dar um presente para uma menina menor de idade, olha o problema que eu vou arrumar. O que eu fiz? Fui na coordenação, expliquei, pedi para chamar os pais, avisar e tal. É um negócio para incentivar o trabalho dela. Então, o pai dela recebeu junto e me agradeceu, entendeu. Eu falei, eu quero que a sua filha use isso aqui para falar, cara, eu vou ser uma jornalista esportiva. Então tem que ter esse cuidado, porque imagina, eu vou lá e... Né? Hoje a gente tem rede social com os alunos me seguem, comentam meus stories, sempre assim, 3.000 vezes de cuidado com o que conversa ali. Né? Então, ética tem que andar na risca total. Mas me deixa muito feliz o aluno falar comigo e os pais falarem comigo. Falo muito com pais de alunos, cara. Muito, 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 muito. Então tem que ter essa inteligência para não cair numa coisa de... Imagina, tipo, o professor dando presente para uma aluna. Uhum. Né? Olha o tamanho da treta que isso pode acontecer. Então, preparar o ambiente para não cair nesse tipo de problema. Uma coisa que eu achei muito legal que você falou foi esse negócio de chamar o aluno individual, assim. Lembro de uma vez, assim, que eu tava encapetando na aula e tal. E aí o professor, na hora ali, até falou assim, tipo, beleza, tudo mais. Aí depois ele me chamou e falou muito na humildade, falou assim, tipo, pô, Alexandre, deixa eu te explicar uma, cara. Assim, pô, meu trabalho é difícil, tá ligado? Tem que manter a atenção da aula inteira e tal. E, cara, eu sei que você não faz por mal, assim, que você não quer me fazer mal, mas, pô, quando você faz isso, você dificulta, eu fico super triste e tal, cara. Não sei, é sua intenção me machucar, tal, me dificultar o trabalho? Eu falei, pô, não, professor, imagina, tá? Ele falou assim, pô, mano, se puder na minha aula ficar mais de boa, tal, agradeço muito. Eu falei, beleza, cara. Olha aí, mano. O cara entrou na tua... É isso. É isso, o cara entrou na tua mente. Agora, se ele chega assim, pô, Alexandre, você fica fazendo barulho, que absurdo, eu não consigo dar aula. Você fala, mano, descobri como desestabiliza o professor. Cara, Tem um pouco de vulnerabilidade ali também. Porque eu acho que foi um pouco disso que o professor usou ali com o aluno, né? Mostrou, cara, eu fico triste. Total. Você usa um pouco disso também? Total, porque assim... Também o professor tem que tomar cuidado para ele não estar naquele lugar inatingível. Cara, esses dias um aluno meu, ele não é mais meu aluno, porque foi esse ano, né? Mas ele tinha sido aluno. E aluno não é ex-aluno, né? Tem essa ideia de o professor é professor. Ainda mais um professor hypado ali na rede social, né? Você tá... Aí, o que aconteceu? Ele colocou assim, pô, quero assistir um jogo que vai passar na Amazon e eu não tenho conta. Alguém pode me emprestar a senha? Entrei lá e falei, pode usar, pode assistir o jogo na minha senha. Ô, professor, verdade e tal, Mas na hora que eu cobrar também, né, mano? Na hora que eu chegar... Ô, mano, tá fazendo bagulho na minha aula, na hora de pedir a senha do jogo, da hora, né? E aí agora, não. E, cara, é gerar uma conexão com a molecada. Por exemplo, quando eu fui no Flow, o Flow tem um público de adolescente. Minha nossa, os moleques piraram, cara. Virou, assim, a sensação da vida. O professor que tá indo no Flow. Então, tudo isso, toda essa composição, claro que cada professor tem o seu... Eu não quero aqui que o professor fale, você chega lá e faz malabarismo, todo mundo ser assim, porque cada pessoa tem um jeito. Tem um professor que é mais sossegadão e tal. O que eu sempre digo precisa pegar principalmente o aluno, o caso que você contou, Alexandre, assim, é o aluno que... O ser humano, ele trabalha com hierarquia. Isso é do primata, do mamífero, né? Você catar 10 cachorros, mano, jogar dentro de um espaço, você vai começar a ver hierarquia sendo construída. Pegar 10 macacos, jogar num espaço, eles montam hierarquia. Ser humano é a mesma coisa. Tanto que eu brinco, toda sala tem um capeta, velho. É impressionante, você não passa ileso. Toda sala tem um moleque endemoniado, velho. Aí você fala, já sei, vou pegar 10 anjos e botar numa sala. Um se rebela e vai tomar conta desses moleques. Esse aluno que dá esse tipo de trabalho, ele é muito fácil de resolver. Eu tive um caso, uma vez eu cheguei na escola, era a primeira vez que eu ia dar aula na escola, na sala dos professores, oi, tudo bem, professor, seja bem-vindo, vai começar a dar aula aqui e tal. Que turma você pegou? Peguei o ensino médio, né? Vou fazer as 3 turmas do ensino médio. No segundo lá tem o fulaninho lá, né? Vamos citar o nome aqui para não expor. Tem o fulaninho lá que, tipo, mano, moleque é o cacete, velho. Ele é virado, ele sai na mão, ele quebra, ele briga, vixe, acaba com tudo. Mas tá bom. Aí entrei na sala. Mano, eu entrei na sala, eu olhei a sala, eu falei, eu já sei quem é.
A postura, cara. Postura, o moleque tá grande, assim, ele tá tipo, né? Aí eu cheguei e falei assim, você que é o fulano? Sou eu, professor. Já, tipo, por quê? Tá acostumado, só rabada, só diretoria, só, né? Tá acostumado. Eu falei, cara, falaram muito de você pra mim, hein? Que você é um cara comunicativo, que você é um cara de grupo, toda a escola te conhece, a tia da limpeza sabe quem é você, o cara da portaria sabe quem é você, a secretária, todos os professores sabem teu nome. Ó, gostei de ver, hein? Da hora. Aí fui lá, mano, botei minhas coisas na mesa e bora pra dar aula. Já botei a ideia na cabeça do moleque. Quebra de padrão, ele não tava esperando um elogio, né? Ele de porrada ele sabe se defender. Aham. Eu gosto muito de fazer, montar grupo, discutir assuntos, jogo um assunto e falo pra galera, monta os grupos e tal. Quando você monta grupo, é muito comum ficar um sem grupo, porque ele socialmente ali, ele é meio esquisito da sala e ninguém quer colar, por quê? Quem andar com o moleque esquisito ali da sala, e eu tô usando aqui o termo esquisito, que é o termo que a molecada usa, pra gente não ficar eufemismos, né? Ah, é a pessoa de dificuldade social. Cara, a galera chama de esquisito. Pra mim, a gente tem que rasgar a palavra e é o que a molecada fala. Então, quem cola com aquele moleque que tem mais dificuldade é zoado. Tipo, tá andando com esquisito e tal. Então, ninguém quer ele no grupo. E aí, eu vendo o moleque fazer trabalho sozinho. E quando o professor manda, fala, vocês dois aí, põe o menino no seu grupo. Ele vai ser mais zoado. Porque, tipo, o professor tá colocando no grupo. Mano, eu já fui adolescente, eu lembro disso. Brigava na escola, chegava com corte, com alguma coisa. Minha mãe queria ir lá na escola e falava, mãe, é melhor apanhar. Não vai não, mano. Se você for lá, tipo, é vergonhoso a mãe ir lá resolver uma treta. Pois um dia eu chamei esse menino lá, o doido. Chamei ele fora da sala. Falei, mano, eu tenho que te pedir um favor, mas é assim. Eu não tenho outra pessoa nessa escola para pedir. Não tem, não existe outra pessoa, só você pode resolver o meu problema. Porque eu confio em você, você é brabo. Nessa já tava brother do cara. Ah, moleque, já tinha ali uns 15 dias de aula, no comecinho ali do ano, né? Mas já tinha uns 15 dias. A galera já tinha entendido o meu propósito ali. Tem que pedir pra você, porque você é embaçado, você é brabo. Aí, professor, pode falar. O que acontece, né? Nós vamos bater em quem, né? Eu falei, o negócio é o seguinte, cara. Sabe aquele menino que fica sentado ali? Você viu que ninguém faz grupo com ele? Professor, tá ligado, né? Se você vai fazer o grupo, os caras zoam lá, que tá andando com o menino e tal. Eu falei, pois é. Quem nessa escola tem a moral de te zoar? Quem? Me fala um aqui que tem a moral de zoar você. Não, os caras não me zoam não, porque, né, então, ninguém te zoa. Então é o seguinte, eu não quero ver mais aquele moleque sem grupo. Você vai pegar ele e vai botar no teu grupo. Porque você é o único cara que tem moral pra botar esse moleque no teu grupo e ninguém te zoar. É mesmo, professor? Não. E outra, se você não puder, me fala. Mas eu confio que você consegue. Você é o cara aqui do rolê, né? Não, deixa pra mim. Meu irmão, botava o trabalho, ele catava na mão. Exatamente. De canalizar essa doideira pra uma coisa positiva, pra trazer o menino pro grupo. Porque, de novo, se eu boto a ordem, você tem que pôr no grupo. Eles vão fazer porque é uma ordem, mas tipo assim, aí, você só tá no grupo que o professor mandou, hein? Sai fora. Tipo, ali, escondido de mim, né? Agora, o moleque traz ali no rolê, eles não vão zoar. Aí trouxe pro grupo. Então era assim, monta grupo 4 pessoas. Ele já catava o moleque e mais 2. E funcionou, porque ninguém ia lá tirar uma com ele, né? Cara, esse moleque começou, o que tava com problema social, ele começou a melhorar a nota. Começou a ter um monte de melhoria na sala de aula. Aí começaram a descobrir que o menino ele jogava um jogo online, eu não sei bem qual que era, e que o moleque era mó alto no ranking, e aí ele começou a ensinar os moleques como que conseguia ponto no jogo, enfim, começou a socializar. A coordenadora soube da história, soube do negócio do grupo, porque quando tinha outras aulas acontecia a mesma coisa, então as pessoas, caramba, o menino não falava com ninguém, agora tá socializando e tal. E aí a coordenadora me chamou, cara, e falou uma das frases que eu mais
mais, assim, guardei na minha vida e foi uma das coisas mais honrosas. Ela falou pra mim assim, você salvou 2 vidas. Você salvou 2 vidas, cara. Porque o moleque agora, a vida dele é mostrar pros professores que ele é líder. Que ele na sala de aula, então, fala, professora, chega nesse menino e manda ele juntar a galera, o grupo, porque ele é o cara que resolve. Cara, silêncio, eu falei pra ele assim, ó, eu vou entrar na sala, eu não quero ouvir gente falando na minha sala. Aí no começo era assim, alguém começava a conversar, ô idiota, cala a boca, o professor tá falando. Eu falava, muito bem, só que pode ser mais educado. É isso que eu quero, mas não precisa xingar, né? Que da hora. Mas você dá poder, porque ele é o cara que tá... Então a gente tem que tomar cuidado com esse e tem que tomar cuidado com o quietinho também, porque o quietinho, ele passa nos filtros sociais. Ele tira a notinha lá na prova, ele faz trabalho, ele não dá, não briga, não... A mãe chega e fala, sou mãe do Zezinho. Aí a professora fala, Zezinho? Quem é esse aluno? Ninguém dá atenção pra ele. Tá, é mesmo. Então o menino senta. Não, esse aí tá tudo bem. E ele tá com a oscilação assim de humor, ó. Depressão, ansiedade. E a gente não pega, cara. Não pega. O bagunceiro, se ele chega um dia e senta na cadeira e fica assim, você falou, mano, o que aconteceu? Você tá mal, a gente pega fácil. É um jeito de tratar. O quietinho tem que ser outro. Você tem que ficar de olho, trazer ele pra você, bater papo. Quer ver um negócio que os professores vão se reconhecer? Deu o sinal da aula, pode contar no relógio. 3 segundos, parece teste de evacuação de prédio. Tocou o sinal, mano. 3 segundos, não tem um aluno dentro da sala. Eles evaporam, assim, na saída. Aí, tocou o sinal, saiu todo mundo, um aluno cata o caderno e fica assim, ó, na mochila. Aí pega, abre ó, o estojo. Por quê? Ele tá esperando a galera ir embora que ele quer conversar. O que eu faço? Vou lá, pego a minha mochila, abro bem devagarzinho, fico enrolando ali também. Tudo bem, pô, e aí, gostou da aula? Como é que foi? Chega aí, senta aqui. Eu sei que ele quer trocar ideia, só que tá com vergonha de falar. Uhum. Aí o aluno senta ali, mano, e conta tudo pra você que tá acontecendo. E assim, cara, coisa às vezes embaçada que a gente fala, pô, esse aluno tinha que estar falando com os pais, né? Eu sou um estranho pra ele estar me falando esse tipo de coisa. Mas às vezes é um desespero tão grande que não sabe como lidar e traz isso pro professor, mano, que deu um acesso pra ele. Aí vou lá, falo, ó, você não pode me contar isso e eu guardar pra mim, porque eu posso depois ter um problema. Vamos resolver, só que eu preciso levar na coordenação, a gente vai resolver e tal. E quando é envolvendo os pais, a gente chama os pais, troca uma ideia. Eu pessoalmente vou lá, converso. Mas você entende que depois que eu resolvo um problema esse aluno tá catequizado por mim? Cara, esse aluno não vai me dar trabalho. Pelo contrário, ele vai... Se alguém arrumar problema comigo, ele também vai defender. Que da hora, cara. Essa história aí que você contou toda me deu até uma arrepiada aqui, cara. Achei muito emocionante, velho. E, cara, esses 15 dias aí que você ficou mais parceiro do cara, você fez essa de chegar na escola e tal, e aí você falou, já deu uma elogiada nele assim e tal. Que mais? Conta um pouquinho mais aí para os professores conseguirem aprender, assim, de como tomar controle da sala de aula, né? Que é uma das coisas que eles mais têm dificuldade. Cara, assim, adolescente adora palpitar nas coisas. Adora. Para mostrar que ele tem posição. Eu me lembro uma vez, uma professora me chamou no inbox do Instagram e falou assim, ô William, pá, te sigo aqui, gosto muito do teu trabalho. Só que assim, né? Você fala de neurociência, né? Neurociência é legal, comportamento e tal. E ela falou, e eu que dou aula de história, cara? Como é que faz isso aí que você tá falando, né? Eu falei, ó, eu vou discordar. A neurociência, ela pode ser bem chata. Mas bem chata, assim. A gente pode dar uma roupagem nela para ela ficar interessante, mas ela também pode ser explicada de uma maneira muito chata, assim como a história. Aí eu falei para ela assim, o que você está ensinando de história? Nesse momento, qual que é o tema da aula que você está dando? Ela falou, eu estou ensinando sobre a Revolução Francesa. Eu, particularmente, gosto muito de história. Eu leio história por hobby, assim, né? Eu falei, Revolução Francesa. Eu falei, você vai fazer o seguinte. Na Revolução Francesa foi criada a guilhotina, que era uma morte para os nobres. Pobre morria na forca. Os nobres lá, os barões e condes, lá quando derrubou a monarquia francesa, eles eram mortos na guilhotina. Falei, chega na sala de aula,
e fala assim para os alunos: pessoal, o que é melhor morrer? Como é melhor morrer? Na guilhotina ou na forca? E sai, mano, da sala de aula. 10 minutos. Sai e deixa a mágica acontecer. Meu irmão, chegou na sala de aula, os alunos ali debatendo. Não, porque, tipo, a forca demora pra morrer. Aí o outro falou, não, mas e se corta a cabeça continua pensando, e não sei o quê e tal. E a discussão. Aí a professora falou, então eu vou explicar o porquê que tem forca e guilhotina. Ela falou, mano, 40 alunos olhando pra mim, esperando eu responder por que tinha forca e guilhotina. Então, para o professor que está nos escutando, o que é importante? O aluno, ele também precisa ver aplicação prática daquilo na vida dele. Ele entendeu o quanto aquilo é importante. Ele conseguir entender as coisas acontecendo. Eu sempre dou um exemplo que a gente estuda o rio Amazonas. Lá os afluentes do lado direito, os afluentes do lado esquerdo. Você estuda isso. Só que tem um rio do lado da tua casa que está alagando e alaga a tua casa, que está alagando a tua cidade, você não consegue chegar na escola porque está alagado e você não sabe o nome do rio. Vocês devem... Você que é de BH, né? Sabe o Mercadão Municipal. Uhum. Em frente ao Mercadão passa um rio, na Avenida dos Estados ali. Esse rio, é o Tamanduateí, ele nasce na minha cidade. Nasce lá em Mauá. Vai até BH, Não, ele sai no Tietê. Uhum. Ele cai no Tietê e o Tietê vai até o Paraná, né? Cara, eu duvido que metade da população de Mauá sabe que o rio Tamanduateí, que foi o rio que fez fundada a maior cidade do hemisfério sul do mundo, que é São Paulo, eu duvido que metade dos mauenses sabe que o rio nasce lá. Mas sabe, decora a margem direita do... E legal, entendeu a importância do Amazonas. Não é para não falar do Amazonas, mas é também para trazer coisas reais. Por que as coisas acontecem? Em 2022, eu dei aula na época da eleição e tipo, tem um negócio, não vamos falar de política. Não, vamos falar de política sim. Quem que acha que o Bolsonaro tem que ganhar? Quem que acha que o Lula tem que ganhar e por quê? E tudo bem, o aluno vinha e falava. Aí você que é mais vivido, você fala assim, tá, mas em cima disso que você falou, por que ele não fez isso quando ele foi presidente? Ou por que o outro... Porque na época estava o mandato do Bolsonaro, né? Eu fui tentar a reeleição e o Lula tinha sido presidente. Então você provoca. Não, porque o Bolsonaro vai fazer. Legal. E por que ele não fez já? Porque ele é presidente, pô. Por que ele já não fez? Ah, mas o Lula vai fazer. Não, o Lula já teve 2 mandatos. Por que ele já não fez quando ele foi presidente? Você provoca. Independente do que você a tua opinião, não importa. É você provocar o aluno a pensar, a raciocinar. Eu tenho uma coisa que eu briguei por muito tempo e eu fui que nem o adolescente sentiu. Eu briguei por muito tempo o seguinte, para de dar literatura na escola, mano. Dom Casmurro é chato, velho. O moleque lê Dom Casmurro, ele pega ódio pela leitura. Sim. E aí ele acha que tudo é chato, tudo é literatura. Não se deve dar isso daí e tal. Beleza. Uma vez eu fui para Uberlândia, dar uma aula lá na aula no Colégio Batista Mineiro. Eu vou citar a escola porque o que esses caras fizeram foi lindo, velho. Tem a diretora lá, a Thaís, e o professor Rodrigo, eles falaram o seguinte. Chegaram na sala e falaram assim que uma história de traição. Aí fofoca, né? Aí, pá, traição, isso aqui e tal. Tinha uma mulher, o cara, e traiu e não sei o que. Começou a contar uma história. Aí os alunos, tipo, mano, tipo, fofoca. Humano, a gente ama uma fofoca. Aí contou. Aí o que acontece? Eles falaram assim, quem acha, baseado nessa história que eu contei, que a Capitu traiu o Bentinho? Ah, eu acho que ela traiu, A galera achou. Quem acha que ela não traiu, que ele estava viajando? Ah, uma outra galera. Aí o professor falou, então é o seguinte, nós vamos fazer uma leitura do livro Dom Casmurro, que é essa história que eu acabei de contar para vocês. E eles se frustraram porque ninguém conseguiu descobrir a realidade. E aí teve o quê? Um tribunal. Quem defende o lado da Capitu, quem defende o lado do Bentinho, vai haver uma discussão. E chega exatamente nesse ponto. Dependendo dos nossos vieses, das nossas ideias, do que a gente acredita, a gente é levado a achar a opção A ou a opção B. Mas, cara,
A diretora, a Thaís, ela falou, eu chegava na minha casa, meu filho devorando Dom Casmurro. Porque Dom Casmurro é legal? Não é. Mas despertou o interesse deles. Despertou o interesse deles. Ele falou, não, eu preciso ler porque eu preciso defender lá, e aí eu preciso estar inteirado nisso daqui. Então a escola, lá o Colégio Batista Mineiro, conseguiu transformar a leitura do Dom Casmurro numa coisa interessante para aqueles adolescentes, porque mexe nesse lugar emocional. Sim. Né? E aí eu sempre falo, pô, depois que você leu, quer induzir, cara, vamos fazer um trabalho sobre o Harry Potter. A molecada lê, velho, porque aquilo é do mundo deles. Eu trago um desafio para os professores e para os pais que estão nos assistindo. Se você fosse fazer hoje uma prova, um Enem, do que um adolescente gosta, que música ele ouve, que série ele assiste, que cultura pop é legal, o que é importante para ele, quem são referências sociais. Quanto você tiraria nessa prova? Eu sempre deixo essa reflexão no ar. Ah, não sei que música, tá. Aí você fala, pô, como é que você quer se conectar com alguém que você não sabe nem que música ouve, cara? Pergunta a você, meu querido telespectador. Você sabe o que é Overwatch? Você sabe quem é Skinny, o gangster do Arrocha? Você sabe quem é Felca e Brino, que foram os influencers que estouraram em 2024? É isso que a molecada tá vendo hoje em dia. Se você não sabe quem é o Felca e o Brino, já tirou 0 no nosso Enem aqui. Procure saber, porque aí eu já cheguei. Eu tenho uma enteada de 15 anos, né? Aí um dia a gente tava trocando ideia e tal, ela falou assim, eu tô assistindo Grey's Anatomy pela 3ª vez. Aí eu na minha cabeça, o que é Grey's Anatomy? O que é Grey's Anatomy? Aí eu perguntei pra ela. E é legal que a Larissa, ela é minha referência, porque às vezes eu falo assim, Larissa, eu vou levar uma atividade assim na sala de aula, ela fala, você é de tiozão, mano. Faz isso não que os moleques vão te zoar. Aí eu falo, da hora, já me avisou antes, né? Aí eu fui saber o que era Grey's Anatomy. E eu fiquei muito impressionado que ela tenha assistido 3 vezes, porque tem 87 temporadas, né? Grande. Nunca acaba, e ela já assistiu 3 vezes. E todas as temporadas são iguais. Porque chega uma hora que o roteirinho é o mesmo, né? Dá uma briga, a jornadinha do herói ali, né? Salva uma vida. Você tem que salvar uma vida, você tem que tomar uma escolha, bababá, aquela história. Aí eu cheguei pra galera e falei assim, pessoal, vocês assistem Grey's Anatomy na sala de aula? Por quê? Se a minha enteada assiste com 15, tendencialmente a galera é da mesma cidade, do mesmo lugar, assiste também. 80% da sala assistia. Conhecia, sabia daquilo. Eu falei, vocês já viram um episódio que nasce um tumor na cabeça de uma moça e ela começa a ter alteração do comportamento? Então ela é uma pessoa, daqui a pouco ela muda de comportamento e fala, mano, o que aconteceu com ela? Agora ela tá loucona. Foram ver, era um tumor, o tumor começou a pressionar as áreas do cérebro e começou a mudar o comportamento. Eu dei esse disclaimer na aula. Pronto, não falei mais de Grey's Anatomy, falei de neurociência. A aula inteira, explicando por que um tumor altera, porque tem córtex pré-frontal, tem isso, tem aquilo. Coisas chocantes, então tem uma história que a gente estuda na neurociência, que é o Phineas Gage. Já ouviram falar do Phineas Gage? Não. Phineas Gage era um cara que trabalhava numa construção de ferrovia do século XIX, e ele fazia o seguinte, tinha as pedras onde ia passar a linha do trem, tinha pedra, então qual que era o trabalho dele? Ele perfurava a pedra, colocava pólvora, areia, socava essa pólvora e essa areia e acendia e explodia a pedra para abrir caminho para a ferrovia passar. Um belo dia, o cara moscando com alguma coisa, ele colocou a pólvora e bateu a barra de ferro, sem areia. E aí fez a faísca, estourou, essa barra de ferro entrou, acho que no olho esquerdo, entrou aqui embaixo do olho e saiu no crânio. A barra atravessou. Socorre o cara consciente, o cara, tipo, normal, assim, andou, falou, pô, como é que o cara com a barra atravessada tá andando, tá falando, sabe onde tá e não sei o que e tal, foi pro hospital, vai, faz cirurgia lá, salvaram o cara, tiraram a barra. Tanto que o crânio dele, até hoje, e a barra estão expostos em Harvard, né? Que esse cara revolucionou a neurociência. Phineas Gage. Phineas Gage. Phineas com PH aí, pra quem quiser ler a história, né? Aí, beleza.
E aí, mano, tá enxergando? Tipo, perdeu um olho, mas o outro tá enxergando, tá ouvindo? Sabe quem sou eu? Tá consciente? Tá normal, andando, mexendo a mão, tudo certo, sem problema nenhum. Aí o cara voltou ao trabalho. Aí o cara tava trabalhando, eu tava com vontade de ir no banheiro, ele ia lá no meio do negócio, assim, mijava no meio da rua, assim. Sim, tipo, sem freio. Passava uma mina e falava, oh, que mina bonita, eu vou lá, catava, apertava a mina, pegava no braço da mina. E aí começou a arrumar problema social. Chegava num bar, discutia 10 caras, ele falava, vou quebrar os 10 no soco. E aí apanhava, os caras ripavam ele. Qual que foi a conclusão? O nosso córtex pré-frontal, ele dá essa noção social pra gente. Porra, não é certo eu arrancar roupa agora aqui no estúdio. Ou agachar aqui no meio e fazer as minhas necessidades aqui. Tem uma área no nosso cérebro que orienta isso. Essa área no adolescente, ela está em formação. E ela vai terminar de se formar de 23 a 25 anos. Não é que o adolescente não tem. Ele tem, mas ela é formada. Então, o adolescente, por exemplo, empatia, essa coisa humana que nós chamamos de empatia, é formada nessa área. Córtex pré-frontal. Córtex pré-frontal. Que foi perfurado do Phineas Gage. Foi perfurado no Phineas Gage. E aí, meu irmão, a hora que você bota um cara com a barra atravessada na cara, não tem um adolescente que não presta atenção. Sim. Eles acham sensacional. Nossa, o professor mostra os negócios cabulosos. Crime, sabe? Assim, essas coisas de true crime, né? É uma parada que os adolescentes amam. Então eu vou lá e, tipo, trago ideias de crimes que aconteceram e começo. Por que aconteceu isso? Olha o comportamento, olha a área cerebral, olha. Então eu dou um pano de fundo para poder explicar alguma coisa. E, cara, é sensacional. Mas, de novo, o que esses adolescentes estão consumindo? Vamos pegar um vídeo do Felca e entender a parte do comportamento, da comunicação, um vídeo do Brino. Então, esses movimentos fazem com que eu me conecte com ele. E assim, mano, todo mundo, não só adolescente, quando a gente adulto vai fazer curso ou vai estudar adulto, a gente aprende mais com quem a gente gosta. Gosta mesmo. Esquece que é professor. Gosta. Eu faço sempre uma reflexão e convido quem está assistindo a gente a fazer. Pensa no melhor professor que você teve na sua vida. Então veio um na tua cabeça aí, pega esse primeiro, assim. Não gerencia. Veio um aí assim, você fala, mano, esse aqui é o meu melhor professor, melhor professora, e pensa no pior professor ou pior professora. Provavelmente foi por questões emocionais e não técnicas. E fala assim, pô, lembro da dona Bernadette que tinha 4 mestrados. Não é isso que faz o melhor professor. E o pior? O pior é aquele que muitas vezes expôs, que brigou na frente de todo mundo, que fez isso. E o melhor é aquele que fala, cara, pegou na minha mão, me ensinou a hora que... Esse professor que você acabou de citar, né? Sim. Pô, o professor podia me dar um puto esculacho na frente de todo mundo, chamou, na moral, na ideia, entrou no... Alugou um triplex na minha mente. Alugou um triplex na mente. Pô, então, deixa eu ver se eu entendi aqui. Se me corrija se estiver errado, vou fazer olhando pela câmera aqui. Ó. Você pode explicar sobre o córtex pré-frontal de 2 maneiras. Você pode chegar e simplesmente falar assim, ó, o córtex pré-frontal é uma parte importante para comandar o comportamento social e como é que você vai se comportar na frente dos outros. Ou você pode explicar o negócio contando a história do Phineas Gage, que tomou um ferro no meio da cabeça dele, que parecia que estava normal, todo mundo estava tranquilo, o cara começou a mijar na rua, começou a importunar, começou a entrar em briga, começou a apanhar pra caramba. O que aconteceu? Aí tu criou o triplex na cabeça do aluno, que agora ele quer saber que desgraça aconteceu com o Phineas Gage para não acontecer comigo, né? Pois é. E se você chega pro aluno e fala assim, por que ninguém senta e caga no meio da sala agora aqui? Se tiver vontade no banheiro, você sai daqui e vai para um lugar fechadinho. Tem uma área do teu cérebro que te diz o que você tem que fazer. Que o Phineas Gage perdeu. Quer ver outra boa? Tem uma juíza da maior vara da infância e adolescência do Brasil, que é a doutora Vanessa Cavalieri. Outra puta conversa para vocês trazerem aqui. Ela é juíza e ela dá palestra nas escolas. E aí ela fala o seguinte, sabe aquele nudes que a galera... Tipo, a menininha mandou para alguém e o cara manda nos grupos e você tem no seu celular? Ter esse negócio no seu celular é crime. A juíza falando. Ela fala, então é o seguinte, material de pedofilia, material de... tem um nome para isso, tipo, que é exposição sem autorização. Tem um nome técnico que eu não me lembro agora.
Então, quando você manda a foto de uma menininha lá que caiu na rede e você encaminha, você está cometendo um crime. E aí ela fala assim, como é que você acha que é a Fundação Casa? No Brasil, 12 anos já pode ir para a Fundação Casa, já dá para prender uma pessoa de 12 anos. Como é que você acha que é? Aí as perguntas que vem, ela conta. Muito bom, ela fala assim, o aluno pergunta, tipo, minha avó pode visitar? Fala, meu irmão, você não está entendendo ainda a gravidade do rolê. E aí ela traz imagens. Ela fala outra coisa. Isso caracteriza questões ligadas ao estupro, à violência, à forçação de uma coisa sexual. Isso aí é tão grave que o cara é ladrão, assassino, traficante, ele não gosta desse tipo de pessoa. De tão grave que o assassino repudia essa questão. Vai cair na cadeia e vai se lascar. E aí ela começa a mostrar o mundo real. Cara, eu duvido, a hora que cai uma foto no WhatsApp desse moleque, se ele não fala, mano, apaga isso aqui, desliga, sai do grupo, porque vai dar problema. Né? Galera, as panelas do Discord, todo esse rolê. Eu achei muito interessante, porque assim como você faz na sala de aula, eu imagino, e você está fazendo aqui no nosso papo, você sempre traz histórias para explicar e chegar em algum conceito. Isso faz com que a gente fique muito envolvido com o que você está falando. E eu acho que os professores, de alguma forma, eles tentam ali, de alguma forma, despertar o interesse dos alunos ou trazer alguma coisa chamativa, alguns professores. Mas até mesmo para não morrer ali, aquela parte super importante no começo que a gente estava falando, que é a sua capacidade ali de ter autocontrole e ter uma abordagem diferenciada com os alunos. Queria saber, assim, isso sempre foi muito intuitivo para você? Ou depois aí que você se tornou professor, começou a estudar mais sobre isso, que você começou a ter esse tipo de comportamento com as pessoas e com os alunos também? E o que o professor, por exemplo, que está escutando a gente ouvindo a gente agora, vendo a gente agora, pode fazer para que ele tenha um comportamento ali que ele vai conseguir se conectar melhor com os alunos? O que eu recomendaria, vou responder de trás para frente primeiro. Nos primeiros dias, esquece currículo, esquece aula, esquece matéria. Cria um ambiente de, pergunta para os alunos o que eles pensam sobre isso. Cara, se tem um bicho que gosta de opinar nas coisas, é adolescente, velho. Você perguntou, cara, é impressionante o tanto de resposta que vem. Uma vez eu usei em sala de aula aquele que monta a nuvem de palavra, como chama aquele? Mind Map? Não é Mind Map. Mas é igual o Mind Map. Eu usei outro lá, agora eu esqueci o nome. Que talvez se alguém está assistindo e nunca viu, você põe um código na sala, no slide lá, né? Você põe um QR Code, um código, a pessoa lê, ela vai ser direcionada para uma página no celular. Kahoot? O Kahoot faz a... cara... Mentimeter, acho que é. Mentimeter, Mentimeter. E aí, o que o aluno escreve no celular vai ser projetado numa nuvem de palavra. Então, quanto mais a palavra é repetida entre os alunos, maior a palavra fica lá no lugar. Então, eu já fiz assim, por exemplo, qual a maior dificuldade que vocês têm com relação à comunicação com seus pais? E meio anônima a parada. Anônima. Tipo, a nuvem de palavra vai se montando. Então, quais que eram as palavras que ficavam grandes, assim? Conexão, escutar. Tipo assim, eu falo e o meu pai não escuta. Aí eu pegava esse mapa, salvava ali num arquivo, e no dia da reunião de pais eu falava, qual que é a maior dificuldade que você tem com seu filho? Aí os pais falavam, não escuta, não sei o que lá. Eu falei, parece papo de louco, né? Todo mundo fala, ninguém se escuta e tá dando essa treta. E aí eu mostrava para os pais a nuvem de palavras que os filhos deles falaram de forma anônima. O pai não sabe o filho dele. É para ele refletir e falar, tá vendo essa palavra grandona? Ela foi citada muitas vezes por muita gente. Então, né, respondendo a pergunta que você me fez, o professor ele pode usar esses primeiros dias de aula para gerar uma conexão. Sou professor de matemática. Pergunta para o aluno, por que você acha que matemática é importante de aprender? O que você acha que a matemática pode favorecer a sua vida? Né? Trazer exemplos de pessoas do hype. Assiste lá o vídeo do Brino, assiste o vídeo do Felca, fala assim, pô, mano,
tem uma conexão aqui com alguma coisa que dá para usar na matemática. Então eu acredito que os primeiros dias ser uma coisa mais de conexão, de se conhecer, de sonhos. Por exemplo, eu sabia que a menina queria ser jornalista esportiva porque eu, no primeiro dia de aula eu perguntei, que vocês, que já era terceiro ano. Eu falei, ano que vem vocês estão numa universidade, o que vocês estão pensando para a vida? E quando você lembra disso, ela entende que você se importa com ela, né? Exatamente. Então, o aluno que, por exemplo, o aluno, eu quero ser psicólogo. Aí eu tenho lá um amigo psicólogo, eu falo, mano, eu posso mandar um aluno para você aí, passar um dia aí, para ver como que é uma clínica de psicologia? Aí meu amigo fala, pode mandar, minha amiga, uma amiga psicóloga. Aí eu aviso os pais, eu falo, seu filho, numa conversa, falou tal, tem esse psicólogo, ele se propôs. O senhor pode levar ele lá e que vai ser recebido. Né? Para você ser importante na vida. E, de novo, se ele gosta de você, ele vai aprender mais. Se ele gosta da sua pessoa, se você gerou essa conexão, o currículo, a coisa técnica que você tem que ensinar ali, vai entrar melhor. E não, cara, eu não fui assim sempre. Eu, aliás, fui um adolescente muito tímido, né? Eu tive muito problema de timidez. Eu era o aluno bagunceiro tímido. É um perfil interessante, assim. No meio da galera ali que eu tô, era muita zoeira. Mas, tipo, fora daquilo ali era problemático. Falar com menina, mano, era morrer, assim, passar mal de, tipo, ter que sair correndo no banheiro, porque, nossa, dava um desespero, né? A timidez, a insegurança e tudo mais. Então, eu acredito que muitas vezes eu me ponho no lugar daquele moleque que tá ali, até mesmo o rebelde, ele tá rebelde porque ele é um pedido de ajuda mesmo. E aí tem uma amiga minha, a doutora Gislene Rocha, que ela é nutricionista, ela fala um exemplo que eu acho sensacional. Ela fala, o adolescente é um petit gâteau. Você olha, ele tá assado, mas quando você corta, tá cru dentro. Então, cara, quando você olha um adolescente, tem gogó, tem barba, tem seio, menstrua, fala grosso, tem, né? Tem o bigode, 3 fios muitas vezes, mas já tem ali. Aí você fala assim, pô, já tá grandão, já dá pra tomar umas porradas já. Só que dentro é uma criancinha assustada, cara. E é impressionante, mano, quando você chega, você cola com os moleques assim, e troca uma ideia mesmo de, né? Por exemplo, eu peguei um caso de um aluno que eles chegaram numa segunda-feira e falando de uma festa que eles foram no domingo. E aí é uma boa oportunidade de conexão. É mesmo? Como é? Mas festa do quê? Não, professor, fulano aí fez aniversário, aí a gente foi pra resenha, foi lá. É mesmo? E como é que é lá? Música, fizeram churrasco, e você vai dando corda. E nessa corda você vai escutando. Aí eu descobri que um dos alunos bebeu até cair. Primeiro ano do médio. 15 anos. Bebeu que tipo caiu assim no chão. Aí a galera começou, lá, bebeu e não sei o quê. Tá bom, vamos falar aqui do churrasco. Tipo, tirei o foco daquilo ali, mas tô com a informação que o moleque bebeu até cair. Cara, depois da aula, chamei ele na ideia e eu falei assim, o pessoal tava te zoando lá. Bebi. Falei assim, é da hora, né? Zoar, e pá, e bebeu, e chapou. Mas você viu como que as pessoas tratam alguém que bebe e cai? Você achou que ia ser tipo, nossa, vão me achar demais. É zoado, mano. Ninguém respeita uma pessoa que bebe até cair. Mas ele sentiu ali na hora de falar assim, mano, nossa, que eu fui fazer, né? Porque a mídia, essas coisas todas, ela fala assim, olha como é legal beber, né? Tem a música da bebida e tal. Eu falo, cara, se você quiser fazer isso adulto, quando você tiver sua vida, é um problema seu. Eu não recomendo, mas eu não posso proibir que você faça as coisas adulto. Mas agora, presta atenção nisso. Porque para você cair para uma dependência química do álcool, é muito rápido. E você viu o jeito que as pessoas te trataram por causa da bebida. Sem ofender, sem esculachar, sem zoar. Presta atenção.
Pensa nisso que eu tô te falando. Mano, eu aprendi na marra esse negócio da bebida. Quer ver? Quer ver uma história também. bizarra? Manda aí. Tava no 3º ano, aí teve aquela festa, assim, que era quando as escolas meio que faziam uma festa junto, assim, aquela festa maneira e tal. Eu morava lá em São José. Aí era na chácara da menina, assim, aí, cara, todo mundo bebendo e tal. Eu tinha 17 na época. Aí eu nunca tinha vomitado, já tinha bebido algumas vezes, assim. Aí eu bebi lá cerveja e tal, e o Big Apple, os caras falavam, né? O Big Apple. Nossa, só de lembrar o cheiro eu já fico com enjoo. E aí, cara, eu fui, aí eu dei PT e tal, apaguei. E, cara, as 3 escolas, tipo, tiraram minha camiseta, assim, me desenharam vários pênis em mim com carvão. E todas as pessoas de todas as escolas tinham uma foto comigo desmaiado. Caraca. Com a pirocona bonita desenhada. Desenhado no meu corpo inteiro, tá ligado? Tem essa foto rodando ainda? Cara, já tentei achar pra mostrar essa história aqui, cara, mas nunca Essa é achei. uma boa pra galera Se resgatar. Se ele mandasse no LinkedIn, ele para o LinkedIn. Pô, boa ideia, vou mandar essa. Se eu achar a foto, tem que achar a foto, né, cara? Você, você que estudou em São José dos Campos, nos colégios aí, que ano que era? 2013. 2013, por favor, traga essa esse foto material, aí, isso vai ser importante. Mas, por exemplo, eu, no meu aniversário de 19 anos, dia 12 de janeiro de 2005, tava fazendo 19 anos, eu aluguei uma chácara em Minas, levei todos os meus amigos, chegamos lá, tipo, 4 horas da tarde, fiz a festa, né? Comprei os bagulhos dos amigos lá em Minas e tal. Meu irmão, eu chapei num grau, assim, que 11 horas da noite eu tava com a boca na terra, o cachorro lambendo, aquele último grau. Os amigos dando banho, aquela coisa horrível. No outro dia de manhã eu acordei e falei pro meu melhor amigo, Abner, falei assim, cara, nunca mais na minha vida eu boto uma gota de álcool na boca. Puta que o pariu, nunca mais eu quero sentir isso que eu senti agora. Aí os caras falaram, isso aí o todo bêbado fala, né? Chapou, fala nunca mais vai beber, bebe uma breja pra descer a ressaca e toca. Nunca mais bebi, cara. Desde 19 anos. E você falou, sabe o gosto que eu tenho de piper? Aquele licor de verde. Puta merda, eu sinto aqui, ó. Agora, horrível, cara. Nossa, mas passei tanto mal. Então, assim, e isso, até você citou uma parada da gente mostrar a nossa vulnerabilidade. Eu conto pros moleques, falo, cara, eu toquei na noite, eu comecei a tocar na noite com 14 anos. E quando você vai tocar, o bar, assim, o mundo há 20 anos era outro, né? Então, assim, tipo, hoje você fala, um moleque de 14 anos num bar bebendo, é uma coisa assim, sai no jornal, nacional, né? Mas há 20 anos atrás era beleza. Cara, o bar chegava pra gente e falava assim, pode beber o quanto você quiser. Comanda aberta. Não pagava a gente, né? Tipo, a gente ia tocar de graça. E o bar falava, pode beber. E bebia, mano. Bebia. Uhum. Aí eu falo, qual que é a vantagem disso? Trouxa, né? Paguei festa pra um monte de gente, caí com a boca na terra, lambeu. Então, assim, eu não sou perfeito e eu gosto de uma frase que é assim, eu não quero que você pense isso, eu quero que você pense nisso. Não quero te enfiar uma ideia. O professor tá assistindo a gente, ele tá cagando regra e faz... Não. Legal. Mas pensa nisso, cara. Pensa nessa possibilidade. Porque, às vezes, o estresse que você tem no final do dia de ter que ficar silêncio, silêncio, e os alunos te atormentando, e eles estão em 30, né, mano? Não dá pra disputar. Não tem saúde mental que aguenta 30 contra você todo dia. Então, até pra tua saúde mental, às vezes você fala assim, estrategicamente, eu vou dar uma regadinha aqui, eu pego ele na curva. E acredite, nós temos mais vivências que um adolescente. A gente tem que ser mais inteligente no sentido de... Inteligente vem da palavra interlegere, né? É ler de dentro. O que é o inteligente? Eu leio o ambiente e falo, cara, para essa configuração de ambiente, eu vou fazer essa ação. Isso é ser inteligente. Nós vivemos mais com o adolescente. Eu brinco que a gente tem retrovisor e para-brisa, né? Eu consigo ver passado e consigo ver futuro. O adolescente não tem retrovisor, mano. Ele só consegue ver na frente. Só que é tão grande que ele vê um tanto só. Ele não consegue enxergar futuro. Então, quando você começa a falar para ele coisas que são valor para ele, você fala assim, ó, você vai pagar isso que você está fazendo hoje. Porque muitas vezes fala assim, quando você tiver 50 anos, você for se aposentar, você vai falar,
Aí dá nada. Agora quando você fala, não é 50 não, mano, é hoje que você vai rodar. E outra coisa, o que é prioridade e valor para o adolescente? Que a gente também desconsidera isso. Porque a gente fala assim, pra mim a prioridade e tal. Não, cara, a gente é adulto, a gente tá em outro rolê. A prioridade do adolescente é outra. Tem um amigo que conta que ele foi pra Disney com a filha de 7 anos, realizou um sonho, ele, a esposa e a filha, a menina com 7 anos, imagina, a menina foi na princesa, na sereia, andou nos brinquedos da Disney. A coisa mais legal do mundo pra uma criança de 7 anos, Disney. Aí voltou pro Brasil, foi numa festa e alguém da família falou assim, e aí, foi lá na Disney? O que foi mais legal lá que você foi na viagem? Ela falou, nossa, teve uma coisa muito legal. Um dia, as nossas roupas no hotel estavam todas sujas, não tinha mais roupa para vestir. Eu e o papai fomos na lavanderia do hotel, eu coloquei a roupa lá e liguei a máquina e a gente ficou lá brincando de amarelinha enquanto a máquina lavava a roupa, depois a gente subiu com a roupa lavada. Foi o rolê mais legal da Disney. Então a gente tá pensando na menina, a princesa, não sei o que, pra ela assim, um momento com o pai que ela lavou a roupa, que ela apertou o botão. O pai falava, por exemplo, quando você põe lá na lavanderia a roupa, fica uma contagem regressiva, né? Faltam 18 minutos, faltam 17. Ela ia lá, papai, tá faltando 15. Papai, tá faltando 12. E aí ele falava, então quando chegar no 0, você abre e tira a roupa e põe no cesto. Pronto, pra ela foi a coisa mais legal. Recentemente tive com a Sabrina, inclusive, que veio aqui, né, no podcast já e tal. Aí conheci os filhos dela, tinha 5 e 3 anos, acho. E aí eles foram pra Grécia, levaram os filhos e tal, tudo mais. Aí perguntava pros moleques assim, pô, o que você mais gostou da Grécia? Ele, nossa, no hotel tinha uma TV que saía do móvel. Tá entendendo, cara? E se eu não entendo isso, o que essa menina tá dizendo? Que momentos de brincadeira com o meu pai, momentos de conexão com o meu pai, são mais importantes que ir pra Disney. São mais importantes que o Mickey. No final das contas, ir pra Disney só é legal porque é com o meu pai e com a minha mãe, né? Quando você pergunta para o adolescente o que é importante para você, o que tem uma ferramenta que eu uso mais para pais, né? Mas os professores podem fazer alguma adaptação. Você perguntar para o seu filho assim, você se sente amado? Olha a diferença de falar, eu te amo, né? Você fala para o seu filho, eu te amo, eu te amo. Uhum. E aí você pergunta, você se sente amado? Ele vai responder sim ou não. Depois da resposta sim ou não, você pergunta, o que eu faço para que você dê essa resposta? E às vezes a criança fala assim, eu me sinto amado porque você faz hambúrguer à noite para mim. Uhum. Eu me sinto amado porque você pula na cama, a gente assistindo uma música na televisão. E aí você fala assim, mas eu dou escola cara, eu compro um iPhone, tipo, o que faz o seu filho se sentir amado, o adolescente, a criança, é a tua conexão. Eu me sinto amado que minha mãe compra água de coco lá em casa. Olha eu aí. chego do tênis, morrendo de sede, e aí tem aguinha de coco gelada que ela comprou pra mim. Gelado, cara. E olha o tamanho do cavalo já. Como é o nome da sua mãe? Regina. Dona Regina, um grande abraço. Parabéns por fazer o nosso menino aqui Pode feliz. dobrar água de coco agora, que ele vai ser duplamente amado agora. Ixi. E conhecendo as mães, né? Dona Regina agora vai pôr chegar lá, vai ter uma geladeira só de água de coco. Vai ter aquele carrinho que é um coco que vende no Ibirapuera lá, com muito coco. Cara, sabe o que eu lembrei da minha mãe? Que eu me sinto muito amado quando minha mãe lava minhas roupas brancas, porque às vezes mancha e tal. Eu falei, mãe, toma aí. Eu sei que dá um trabalho enorme pra lavar a blusa branca, assim, mas eu sempre separo pra ela, que eu sei que ela vai fazer. Olha que louco isso. E às vezes o adulto, ele fala assim, mano, como é que eu vou ser embaçado? Como eu vou ser legal pro meu filho? Vou botar ele numa escola particular pica da cidade. Pra Disney. Vou levar pra Disney, vou dar um presente muito louco. Tem uma história... Eu tive que falar da minha mãe, senão minha mãe ia ficar com ciúmes. Não, fez certo. Fala da tua também, vai. Cara, a minha mãe, a coisa mais sensacional da minha mãe é o seguinte, ela sempre tá disponível. Agora, se eu ligar pra minha mãe e falar, mãe, tô aqui na Paulista precisando do celular, ela aparece. Quando eu fui assaltado na quinta-feira, eu fui assaltado e vim pra cá, uma amiga aqui a Maiara, uma amiga que tem um estúdio aqui perto na Consolação. Liguei pra ela, mandei uma mensagem e falei, mano, fui assaltado aqui e tal. Ela me mandou um Uber, me resgatou e eu tava aqui na Paulista. Quem veio me buscar aqui? Minha mãe, cara. Aí eu, velho, com a barba branca, a mãe, ela veio e tal, e aí, o que tá precisando, o que aconteceu? Uhum. Entende? Então, essa coisa de se disponibilizar sempre.
Dona Eliette, um beijo, te amo, obrigado por tudo. Fala o nome da sua mãe. Rosemary, beijo, mamãe. Te amo. Maravilhoso. Se não, velho, senão dá problema mesmo. Fica com Dá, né? ciúmes. Você falou bem. Entende, cara? Então eu vejo que, olha como isso é importante pra gente, que teoricamente, com muitas aspas aqui, não dependemos mais dos nossos pais. Não temos dependência para viver. Imagina pra uma criança que tem. O que pra ela é importante? Eu tenho enteada de 15 anos, né? Mas quando ela era bem pequenininha, o avô dela comprou aquela Baby Alive. Já viu aquela boneca que a boneca come, faz cocô, ela toma leite, é Baby Alive, é um bebê vivo, né? E, mano, é caríssima, é uma boneca cara pra caramba tal. E aí o pai da minha mina comprou e deu pra neta, né? Uma boneca, não sei o quê. Ela brincava com a caixa, mano. Com a caixa de papelão da boneca. Então, tipo, a gente fica nessa coisa, o presente caro, a viagem cara. E aí o dia que o adolescente não é grato por isso, você fala, mas eu te pago uma escola de 5 mil e você não é grato. E na cabeça dele fala, mano, tudo bem. E se você pode pagar uma boa escola, pague. Uhum. Mas saiba que não é isso que vai fazer a diferença. Uma vez eu fiz uma pesquisa no meu Instagram, eu coloquei assim, você que é adulto, o que você... Se você tivesse um botão que você eliminaria uma coisa da sua infância ou adolescência ou colocaria uma coisa que faltou. Então você tem um botão mágico, você apertou, vai acontecer uma coisa, ou que faltou ou que você vai ter. Cara, eu printei todas as respostas, chamei um por um, pedi se eu podia divulgar e tal. Qual que era a necessidade dos adultos que queriam ter mudado na infância e na adolescência? Queria ter mais amigos, queria ter conversado mais com os meus pais, queria poder ter me conectado mais com a minha família, né? Ninguém colocou lá, porra, eu tenho um tênis, tenho um Atari, um Master System, aquela coisa legal, entende? Não ter estudado mais, alguém mandou, não? Ter estudado. Não, nessas palavras não, mas falaram assim, tipo, eu vejo por exemplo, inglês foi uma coisa que as pessoas comentaram. Puta, hoje faz uma falta em inglês, podia ter feito. Mas a imensa maioria, cara, era coisa de conexão, principalmente com os pais. Então, no final, é o que uma pessoa sente de fato falta. Porque, principalmente nos dias de hoje, como homens e mulheres trabalham muito, muitas vezes a forma de recompensar o filho pela falta de tempo é dando um bom presente. Porra, se eu der um iPhone 16 pro meu filho, ele vai entender que eu tô trabalhando, né? E beleza, nenhum adolescente vai achar ruim. Uhum. Mas lá no final das contas, quando passar o fervor de ter um celular incrível... Quando saiu o 17. Exato. Já não vale mais tanto, né, essa percepção. Então, cara, eu vejo que conexão, assim. Conexão, escuta, adolescentes tomarem decisões juntos. Isso em sala de aula também é outra coisa que funciona muito. Gente, temos um problema aqui. Eu tenho que dar a apostila A ou a apostila B. O que vocês acham melhor? Qual que vocês acham melhor a gente fazer primeiro? Votação, epá. Porque isso engaja, isso conecta, isso a vontade do adolescente está sendo respeitada. Agora, se é unilateral, eu falo, vocês me escutam e ficam quietos porque eu sou o professor, eu mando, a chance de funcionar é muito baixa. William, eu queria resgatar, na verdade, um ponto que você trouxe no começo do episódio aqui, da nossa conversa, sobre um adulto que tem dificuldade de comunicação foi porque ele tinha dificuldade de se comunicar também quando jovem, quando criança. Isso aconteceu comigo. Eu sempre fui um aluno ali que foi muito focado em tirar notas. Para mim, nota era tudo e eu não me importava com outras habilidades, como, por exemplo, a comunicação. Uhum. E aí, quando eu fui para o mercado de trabalho, fiquei muito frustrado porque eu era o cara que conseguia fazer relatórios muito bons, como engenheiro químico, e era muito elogiado por isso. Então, internamente lá eu mostrava para o meu chefe, era sempre muito elogiado, mas quando chegava na frente do cliente, eu escorregava, não conseguia passar, transmitir ali a ideia geral do projeto ali em 5 minutos, sendo que eu tinha muita profundidade, porque eu tinha feito um extenso relatório. E isso me frustrava muito. Mas aí, quando eu entendi que, agora, depois que eu comecei a empreender, falei, cara, eu preciso melhorar minha comunicação. Aí comecei a gravar as stories e comecei a, enfim, colocar realmente a cara a tapa. E quando eu vi uma frase que me tocou muito, quando eu entendi, cara, comunicação, oratória é uma habilidade. Se você treinar, você vai melhorar nisso.
E aí, trazendo agora para o seu contexto ali de sala de aula, como que isso acontece ali? Você consegue de alguma forma destravar ou é realmente treino? Qual que é a sua percepção ali de, às vezes, um aluno que talvez tenha esse perfil parecido comigo, ele consegue melhorar ali em pouco tempo, muito tempo? Qual que é o trabalho que você faz? Isso vai depender muito de cada perfil, mas, por exemplo, eu incito muito apresentações lá na frente. Então, eu falo, gente, a gente vai fazer um trabalho que vai lá na frente e muitas vezes, assim, contar uma coisa que você gosta, para não ter o peso ainda Do conteúdo, de ter que estudar. Então, assim, você vai falar de uma viagem. E outra, se você falar, eu subi ou eu desci, ninguém estava lá, então isso não vai mudar. Porque no final das contas, eu não estou tão preocupado com o conteúdo, eu estou preocupado dele ir lá e se esforçar. Só que qual que é a sacada? Não é obrigado a fazer. E não tem punição, não tem perdeu nota. Tá tudo certo. Claro que eu vou ajudar, é um ponto para quem faz, porque eu preciso de alguma forma valorizar quem vai lá, mas não tem punição para quem não vai. E acontece um fenômeno que é muito interessante. No começo, o aluno, por você falar assim, não preciso ir. Então, beleza, ele não vai. Então, sei lá, metade da sala só apresenta. Tem aqueles mais desenrolados, vão lá na frente. Só que aí começa uma coisa legal, que assim, por exemplo, tem uma dessas aulas que eu trago o hobby. Fala, o que você gosta de fazer quando você não está estudando, quando você não está... Aí, tipo, hobby. Você vai lá na frente contar, eu jogo videogame, eu sou não sei quem, eu sou o nickname lá tal, que aí todo mundo conhece. Ou eu pratico esporte uma vez, uma menina, na sala, ela foi lá na frente e contou que ela era medalhista. Tipo, não era olímpica, mas era um pan-americana, era um negócio assim, animal daquelas... Daiane dos Santos? Eu nunca sei se é ginástica rítmica ou artística. Ginástica. Ginástica. Ginástica eu tenho certeza. Porque tem aquela da fita e tem aquela da pirueta lá, da Daiane dos Santos lá. Solo. Aí eu falei assim, tá zoando? Eu falei, aquela da Daiane dos Santos, da Mortal, de estrelinha e tal? Ela falou, é. Aí eu falei, nossa, eu queria muito ver isso, né? Deve ser muito louco. Aí o pessoal falou, professor, vai não. Eu falei, não, pô, não dá pra ter Mortal aqui na sala. Aí ela falou, não, professor, se quiser eu dou aqui, tem espaço, dá pra fazer. Aí eu né? Se morrer, eu tô ferrado, mas seria da hora. Exatamente. Então, assim, eu deveria permitir isso? Não deveria, mas eu quero muito, né? Aí eu cheguei e falei pra ela, você tem certeza que você quer o profissional do rolê aí e tal? Ela falou, não, professor, aqui tem espaço mais do que suficiente. Eu tenho isso gravado, cara. Eu até preciso, se eu achar esse material, dá até pra gente fazer um corte dessa parte e botar a menina fazendo lá. Ela abriu a porta, tomou distância. Mano, Tô até com medo do final dessa história. Eu história. quero muito. Não, e ela veio e deu aquele, tá ligado? Aquele que vem assim, tipo, dá uma estrelinha, a hora que bate o pé, bum, deu um mortal pra trás e caiu de pé na sala. Nossa, a sala foi o delírio. Eu tava tão desesperado que a câmera tava filmando, tipo, tinha uma pessoa filmando e eu do lado. Quando ela bateu o pé, assim, eu entrei na frente, tipo, tipo, feliz que não aconteceu nada. Mas, cara, foi um dia inesquecível na sala. E você imagina pra essa menina a moral que ela teve perante o grupo. Porra, a menina é embaçada, foi lá na frente e deu mortal lá e tal. Então, isso se torna uma coisa que é muito... contagia, gera conexão, a sala fica mais divertida para você vir e trazer. E aí o que começa a acontecer? Esse número de 50%, a galera fala, pô, o pessoal não vai lá na frente para ser zoado. Começa a ter uma moral. O aluno tá falando, esquece. Ai, professor, desculpa. Eu falo, não tem problema, vamos lá. Pensa comigo aqui, o que você estava falando? Eu estava indo para a praia. Lembrei, professor. Então vamos lá, gente, pessoal daqui dessa parte, vamos lá, play. Aí a pessoa continua. Eu falo, cara, erro é bem-vindo. Eu quero que vocês errem aqui. Aqui é lugar de errar. Aqui é laboratório. Porque lá na vida real, lá fora, nem sempre a gente tem chance de ficar errando. Aqui pode errar. Aqui é o lugar para a gente fazer isso. E aí você começa a aumentar. A sala vai. Tem aluno que só vai apresentar lá para novembro. Mas normalmente o padrão é todos vão lá na frente. Que legal, cara. Você vai quebrando essa resistência. E a pergunta que não quer calar, qual é o hobby do professor? Cara, eu assim, toquei muitos anos bateria, né? Toquei muitos anos, sempre gostei de tocar rock clássico, assim, Led Zeppelin, Deep Purple, né? Toquei
acho que uns 15 anos na noite, né? Cansei, né? Porque o baterista, aliás, vocalistas e guitarristas, você sempre deixa o cara desmontar sozinho. Porque o guitarrista bota a violinha no saco ali e vai embora, né? É. Aí vai o baterista desmontar aquela encrenca toda e tal. Tocar bateria, cara. Eu não sei se eu tenho outro... Eu tenho uns hobbies meio nerd, tipo ler, né, cara? Eu gosto muito de ler, assim. Tipo, eu não tô fazendo nada. Vou ler uma coisa meio aleatória, assim. Eu sempre digo... Tem duas coisas que eu gosto muito de ler sobre, que não faz nenhum sentido, mas eu gosto, enfim. Ler sobre rio e sobre trem. Caraca, curioso. Não serve pra nada, não tem nenhuma função isso. Mas eu gosto de ler. A beleza tá aí, né? Mas conta uma boa do trem pra gente aí. Cara, uma boa do trem é que é o seguinte, todas as cidades que tem aqui, que vem de Jundiaí até hoje o Rio Grande da Serra, né? Essa linha foi construída pelo Barão de Mauá, que é a linha hoje aqui de São Paulo, a CPTM, é 710. Então, quando você pega ali Jundiaí, Campo Limpo Paulista, Barra Funda, Brás, Luz, Moca, Ipiranga, São Caetano, Santo André, Mauá, Ribeirão Pires, Rio Grande da Serra, todas essas cidades foram construídas por causa da linha do trem. Que a ideia era, o trem descia, os caras pegavam café na Mula, na região que hoje é Jundiaí, Campinas, e ia até o Porto de Santos, descendo em Mula. E é uma serra, mano, embaçada, assim, né? E aí o trem aumentou a possibilidade de exportação do café do Brasil, que foi o grande trunfo, né? E a cidade se formou por conta que eram as paradas. Exatamente. Inclusive Mauá, que é a minha cidade, é uma homenagem ao Barão de Mauá, que é o cara que construiu a linha do trem. Sabia dessa, Felipe? Aulas. Brabíssimo. O Barão de Mauá é o maior empreendedor brasileiro de todos os tempos, cara. Ele fez para você ter uma ideia da importância, a linha até hoje é utilizada. Imagina, você vê hoje os caras para construir uma linha de metrô, um trem, é um trabalho, né? O cara no 1850, cara. E outra, a linha não vai mais, mas a linha descia a Serra do Mar. Tinha cremalheira, né? Então ela chegava na inclinação de 10% ali, ela era colocada num cabo, tipo de bicicleta, né? Que tem um pequenininho, uma gigante, que a cremalheira ia descendo no cabo, o trem, pela serra, isso na metade do século XIX, para o trem chegar lá no pé da serra em Cubatão para poder ir até Santos, para poder levar o café que era produzido no interior de São Paulo. Cara, você é um professor de geografia enrustido aqui também. Cara, pra que eu sei isso? Eu aprendi a falar italiano. Onde você usa italiano? Em lugar nenhum. Só na Itália, né? Na Itália eu uso italiano, mas não tem necessidade nenhuma de falar italiano, mas quando eu fui fazer minha cidadania, eu li que os caras tinham uma provinha, mas é aquela que é nível C3. Tipo, é um nível lá que nem é... Você fala parlam um pó de italiano, tá bom já, né? E aí fui aprender italiano. Então, na verdade, acho que é o repertório que a gente vai construindo ao longo do tempo, isso que fez com que a nossa conversa aqui fosse super interessante. Então, e de você usar essas referências de outros lugares e tal, né? Então sempre serve para alguma coisa, né? O Tamanduateí, que nasce em Mauá, que assim como o Rio Tietê, ao invés, ele nasce na Serra do Mar, mas ele não vai para o mar, ele vai contra o mar, ele vai para dentro do interior. Sensacional, né? Aí, ó. Você nunca ia saber essa informação se não fosse assistindo o MestreCast. Então já segue e já curte esse vídeo. Eu queria fazer uma pergunta pra você, cara. Eu vi que você mencionou o DeepSeek, então imagino que você tá ligado na inteligência artificial, né, cara? Né? Então, cara, vendo todo o progresso da inteligência artificial e tal, como que você imagina o futuro da sala de aula? O professor que dá aula hoje, um professor, por exemplo, de 45 anos, que dá aula hoje, ele é um professor que pegou um mundo totalmente analógico e está no mundo digital, ele está nessa transição. O professor mais novo já vem com a cabeça que a inteligência artificial faz parte do rolê, né? Então é mais tranquilo. Cara, os professores eles vão ter que entender que, primeiro, a inteligência artificial não volta mais, não tem mais como voltar, ou seja... resume um livro em casa e traz. Vai ser enganado pelo ChatGPT. Ah, mas eu tenho um aplicativo do ChatGPT. Já tem um aplicativo que enrola o aplicativo, que lê o aplicativo. Já não para. Isso é uma... Então, assim, hoje, você chegar para um aluno que... Porque a gente precisa ter uma percepção assim, ó.
Um menino de 15 anos hoje, ele nasceu num mundo que quando ele chegou no mundo, já tinha celular. Celular para um menino de 15 anos é o que é para nós uma geladeira. Imagina que tirassem as geladeiras do mundo. Seu coquinho lá, gelado. Acabou. Acabou. Você sabe manter uma semana uma comida sem ser a geladeira? Você sabe um método de... Especiarias. Manter? Mas você sabe qual? Você sabe como... Eu ia botar pimenta e cravo lá e torcer pra dar certo. Sal, né? Colocar sal que nem vinha aquelas carne salgada. Entende? Por quê? Pra gente... Meu irmão, pra que eu preciso aprender isso? Sendo que tem a geladeira, eu vou lá e boto na geladeira. Energia elétrica. A gente chega na casa, aperta o botão, a luz acende. Isso, tipo, nunca precisou pensar em outra possibilidade. O adolescente é a mesma coisa. Então, quando você chega e fala assim, não é para usar o chat GPT, você tem que pegar o livro e transcrever à mão. Essas coisas que, tipo, se pede nas escolas. Eu falo pro professor assim, ó, professor, usa isso ao teu favor. Então, às vezes eu dou um tema para os alunos pesquisarem e falo assim, usa o chat GPT, usa o YouTube, usa o que você quiser. Mas lê o cacete que está escrito lá que o chat GPT falou, leia. Leia e vê o que você aprende. E outra, você vai vir aqui na minha frente e vai defender essa ideia. O que você aprendeu? Você fez esse trabalho, qual foi o teu aprendizado? Porque ir contra o chat GPT, para mim, é uma briga perdida. Lembra quando o taxista brigava com o Uber? Brigou, tá aí o Uber, cara. E o táxi Táxi tá dentro do no Uber. Você entendeu? E o táxi dentro do Uber. E daqui a pouco vai ter o carro autônomo. E assim, cara, a tecnologia ela vem igual um tsunami e ela vem arrastando o que está na frente. Se você não entrar no fluxo... Então eu vejo que o professor ele tem que incitar o uso mesmo. Falar assim, vamos fazer no chat GPT, vamos fazer na inteligência artificial. Tá, a inteligência artificial te deu um monte de informação. O que você aprendeu com isso? Na tua frente. E aí, o que você aprendeu? Aí ele vai falar o que ele aprendeu. Porque eu falo para os alunos, o problema de vocês não é, vou dar o gatinho aqui e vou resumir no chat GPT. Você nem lê, mano. Você copia e cola pro professor. Se o chat GPT dá uma receita de bolo, você nem sabe. Porque, tipo, você não lê. E outra, a inteligência artificial, ela não tem nada novo. A inteligência artificial, ela junta informação que já existe. Se você chegar na inteligência artificial e falar assim, de onde viemos e para onde vamos? Ela não tem essa resposta. Ela vai falar, segundo isso, segundo aquilo, ela vai dar uma teoria. Mas ela só sabe o que a gente informou para ela. A inteligência artificial faz isso. Então eu falo para o aluno, você vai ler, aquilo é um dado fiel? Você pode bancar o que a inteligência artificial está falando? Pois leia, pesquisa, vai ver a fonte. Hoje o próprio ChatGPT, quando ele te dá o Gemini, faz isso, ele te dá um linkzinho. Você pode clicar ali e ler, né? Fala, então, cara, usa a ferramenta. Se chegar para alguém e falar assim, não use o ChatGPT e transcreva o livro na mão, para mim é um atraso e é pedir para ser enganado. Eles vão usar o ChatGPT. Agora, se ele resume o livro e lê o resumo e sabe do que o livro fala e fala, esse negócio é importante. Você gostou? Tem muito mais lá no livro se você ler o livro inteiro. Acho que é o contrário, é o fluxo contrário. Mas, para mim, começou a vir coisa nova, tem que botar na sala de aula. Porque... E pro professor, cara, você como professor, assim, o que você já usou que você sente que ajudou a tua... Material, fazer prova, fazer atividade, pensar em dinâmica. Você que é professor, chega e coloca assim, sou professor de física, como posso criar dinâmicas que a gente pode testar os alunos ali usando física e dinâmicas. É que dinâmica na física não ficou bom o meu exemplo, né? Sou professor de história, né? E, tipo, posso usar dinâmicas ali, tal, real, e montar aquilo ali e tal. O cara, o ChatGPT ajuda demais, E o que eu digo é assim, hoje nós temos que ensinar o aluno mais a perguntar do que a responder. Porque quando você fala para ele assim, memoriza as capitais do Brasil. Aí na cabeça dele, para que eu vou memorizar isso se eu posso ir ali no Google e pesquisar? A nossa geração achou importante memorizar. Eles não acham, cara. Agora, então eu falo, é mais importante você perguntar do que você responder. Porque se você também não souber conversar com a inteligência artificial, ela te dá respostas péssimas.
se você não sabe perguntar. Eu já dei prova para os meus alunos que eu dei todas as respostas e a prova era eles colocarem as perguntas. Qual que é a pergunta dessa resposta que eu estou te dando? Cara, funciona muito bem, quebra padrão, aluno. Então eu sou assim, cara. Eu sou aquele, o iOS lá do meu celular, eu sou lá no desenvolvedor beta. A hora que sai eu já quero atualizar, eu quero usar o que tem de mais moderno para usar em prol para facilitar a minha vida. Sim. Tem uma coisa legal que a gente faz no aplicativo da Tangram, que é de educação financeira, é que eu parti do princípio assim, que os estudantes eles querem criar coisas novas. Igual eles querem ser criadores de conteúdo, querem fazer, sei lá, querem ser youtuber, TikTok. Por que não criar... parêntese, me lembra de falar sobre ser criador de conteúdo. Só para eu não esquecer de falar que tem uma coisa boa para falar disso. E aí eu falei, cara, deixa eu testar aqui algumas funcionalidades. E aí a gente testou, quando a gente estava fazendo um MVP do aplicativo, eu criei no Google Forms mesmo, e os alunos poderiam criar perguntas, porque eles ficam respondendo perguntas, tipo o Duolingo lá. E aí falou, cara, vamos criar uma opção que os alunos podem criar perguntas. Foi um fenômeno, porque a gente fez isso no Google Forms, e que para cada pergunta ele tinha que criar um acesso diferente. Teve aluno que mandou 18, 20 perguntas e assim, com muita fricção ali, né? Usando o próprio Google Forms. Falei, cara, acho que é isso. E aí é interessante porque às vezes o aluno vai usar o conteúdo ali que ele já aprendeu, a gente vai despertar a curiosidade dele para ele criar uma pergunta, ele tem que elaborar uma alternativa certa, uma incorreta e a justificativa. Então, ele também tem que, sabe, ele tem todo o poder de... Ele tem que estudar. Então, é importante ele ter um repertório ali para que depois ele consiga criar também. E vai ser uma pergunta que vai ser utilizada para outro aluno responder. Então, ele também vê valor no que ele está criando também. Então, ele não vai criar qualquer coisa. Então, eu acredito muito, sabe, principalmente olhando para a inteligência artificial ali, o estudante tem essa capacidade de criticar a resposta que ele está recebendo também, né? Isso tem que ser valorizado. Então, você vê que muda o jogo. Não é se ele vai usar ou não. Que ele vai usar, cara, igual a gente usa luz. Você fala, agora a gente não pode mais usar lâmpada. Você fala, como é que vive no mundo em 2025 sem lâmpada? Pro adolescente é o celular, é a inteligência artificial. Isso aí para ele já é já tá aí. Já é direito adquirido. Agora, a gente precisa, esse tipo de coisa, você fala, você vai pôr a pergunta, a resposta certa, a resposta errada e a justificativa. Só isso daí já fez ele ter que ler, estudar, entender. E quando você fala de finanças com adolescentes, é um negócio muito louco, porque você quer ver a aula que dá mais engajamento do mundo para adolescentes sobre finanças? Imposto. Quando você chega e fala assim, você sabia que essa roupa que você está usando teve que pagar imposto para o governo? Ele fala, não é possível. Eu engajei no imposto quando eu descobri por que o Play 3 era tão caro. Pois é. Pois é, você fala assim, cara, um PlayStation que custa 5 mil ia custar 2 se não tivesse imposto. Sim. Pô, mas é por quê? Isso é injusto. Ah, agora vai começar a ficar legal a conversa. É agora que fica. Porque eles estão conectados. Ah, tem imposto assim, imposto do transporte, imposto não sei do que, imposto de lucro, imposto de renda, e taxa e tributação. Porque o próprio o brasileiro geral não sabe tudo sobre imposto, né? Eu acho que nem o ministro da Fazenda, se perguntar para ele tudo sobre o imposto do Brasil, ele não sabe responder porque é muito complexo o sistema como um todo. Mas o aluno entender que... eu tive uma aula uma vez com uma profissional chamada Luciana Bazanese. Ela dá aula sobre finanças para famílias e ela foi dar uma aula lá na comunidade. E ela chegou e falou assim, coloca teus filhos na mesa, senta todo mundo na mesa e pergunta, quanto custa essa casa pra gente, só pra gente viver aqui? Comer, pagar conta, quanto custa? Aí o adolescente fala, R$300. Sabe uns números assim, que fora do... Porque R$300 para ele é um valor. R$300, na verdade, são 6 mil balas da cantina, né? É isso. É tipo esse tipo de... Porra, dá para comprar 6 mil balas? Deve ser muito bom isso. E aí foi legal que ela falou para fazer isso e na outra semana, no nosso outro encontro, ia trazer as respostas. Como é que foi lá na sua casa? E uma mãe chegou e falou assim, quando eu chamei minhas filhas, 2 meninas, e falei tal, quanto vocês acham que custa a luz? Aí a resposta da filha, mas paga? Tipo, tem que pagar para ter essa lâmpada acesa? Entende onde está o nível? E aí, agora tem um cara comentando aqui, né, que absurdo, porque no meu tempo a gente sabia que a luz e tal. Tá, no seu tempo era, nesse tempo é outra coisa. Agora, de quem que é a culpa se um adolescente não sabe que tem que pagar a conta de luz? É dele? Ele que é burro e não sabe?
A culpa é do adulto que tem que explicar que se paga. E aí até ela passa uma ferramenta muito legal que ela falou o seguinte, ó, por exemplo, a gente paga R$300 de conta de luz. Se a gente baixar para 250, 25 volta para quem paga e 25 vai para um caixa para vocês. No final do ano, tudo que foi economizado na casa, vocês vão receber uma grana. E ela contou lá, depois de um tempo, tipo, R$1.000 para cada filha. No final do ano, falou, tá, 1.000 para cada uma, pode pôr fogo no dinheiro, é de vocês. Que elas vê, entendi agora, tem que desligar o ar e não deixar a porta aberta, pagar a luz. Para que a gente tem uma internet de 500 megas se a gente só usa rede social em casa? Ninguém tá baixando o servidor e eu gasto uma paulada de internet. Então, conscientizar esses adolescentes. Então, isso foi muito importante. E o negócio que eu ia falar para você de criador de conteúdo bem rapidamente, muitas vezes eu falo, o que vocês querem ser? Quero ser youtuber. E aí o professor, isso não é profissão, para com essas ideias e tal. Só que ele vê o youtuber andando de carrão, rico, um Felca da vida, um Brino, e fala assim, pô, o professor não tá ligado. Então de novo, é igual negociar com o sequestrador, nunca é não. Legal, quer ser youtuber? Baita profissão. Você sabe o que um youtuber tem que fazer? Quantas pessoas têm conta no YouTube e quantas são milionárias? Que no meu tempo de adolescente era ser jogador de futebol. Sim. Mas é um ótimo pretexto para ele fazer um roteiro e treinar a comunicação dele. Aí que tá. Então, se você fala, não, isso não é profissão, tal, legal. O que precisa fazer um youtuber? Você vai falar sobre o quê? Vou falar sobre videogame. Legal, muito bom. E você chega lá, liga a câmera e fala? Não, tem que fazer um roteiro. Então tá bom. Então vamos começar a fazer o roteiro. Olha você entrando na vida. Agora, youtuber não é profissão. Pronto, cortou. Só que o adolescente tem que saber assim, ó. Quando a gente olha o jogador de futebol, a gente pensa no Neymar, no Ronaldo, no Messi, no Cristiano Ronaldo, né? Você fala, nossa, quantos desse tem? Esses aí. Acabou. Cara, a maioria dos jogadores de futebol no Brasil e no mundo ganha salário mínimo, quando ganha. Tem uma estatística, agora eu não vou lembrar o número, né? Estatística é bom falar fonte, mas professor, na média, ganha mais que jogador de futebol. Essa eu não sabia. Professor, na média, ganha mais de jogador de futebol. Queria que lembrar a fonte para citar, mas a gente pode depois procurar e botar em algum lugar da descrição. Olha, mas você tá trazendo esse ponto aí todo, falando da galera do youtuber, mas e a rede social? Que agora você entrou no conteúdo, né? Tem que ter, favorável pra caramba. Só que eu sempre falo pra eles o seguinte, olha, eu chego lá no podcast, eu sento lá com os caras e eu falo o quê? Falo o que eu estudei. Falo que eu me preparei. Então tem que ler, tem que se preparar. Então assim, cara, você pode ter rede social, é da hora, bota teu conteúdo no mundo, vai ser youtuber. Mas assim, não é achar que ser um youtuber de sucesso é sentar lá e falar qualquer coisa. Que pode até um ou outro, estourou o vídeo, pum, veio lá, visualização. E o que isso gerou para você de grana, de negócio? O negócio não se sustenta se você não tem estrutura. Eu venho aqui e falo uma coisa... Aí o cara, nossa, que incrível, 10 milhões deu o corte. Aí o cara vem conversar comigo, eu não sei falar. Eu falo, cara, não vou levar esse cara na minha escola, na minha empresa. Então você tem que se bancar. De novo, é o que você disse. Pô, gostou? Então e aí, vamos fazer um roteiro? Vamos aprender como organizar, como fazer, como gravar? Qual que é a posição de luz, de câmera e essa coisa toda? E aí você usa isso para poder ensinar o que você quiser. Agora... youtuber não é profissão, sai fora disso. Desconectou. Porque na cabeça dele ele fala, professor. Tá em outra geração aí, não sabe de nada. Exatamente. E assim, eu vou até falar um palavrão aqui para eu poder me expressar do jeito que eu preciso. O aluno, às vezes, ele vai olhar o professor um fudido. O professor não consegue comprar um carro, não consegue ter uma roupa legal na cabeça dele, né? E muitas vezes o professor reforça isso. Porque professor ganha mal e não sei o quê, e fica resmungando pro aluno. Aí você fala assim, você não quer ser professor? Claro que não. Pô, professor mesmo fala que ganha mal? Aí quando, na minha cabeça, o aluno me vê, eu falo assim, eu sou muito bem remunerado pelo que eu faço. Mas muito bem remunerado. E eu sou professor, igualzinho qualquer outro professor. Então a questão não é ser professor, a questão é você saber como é que você compartilha o teu conteúdo, onde você leva, o que você está fazendo, o que você está fazendo a mais. Porque às vezes o pessoal pergunta, a inteligência artificial vai substituir o professor? Com toda certeza. Aquele que fica passando a matéria para copiar, a inteligência artificial vai
Agora, eu espero, se um dia eu estiver errado, eu estiver falando isso aqui, daqui 100 anos alguém está assistindo e falar, lá o trouxa, falou uma besteira, né? Mas assim, eu duvido que a inteligência artificial vai me substituir. Não vai substituir o professor lindo. Não, lindo não. Com toda com toda essa lataria. Mas é isso, cara. Sabe? De você se conectar, de fazer. Eu vejo a inteligência artificial igual eu vejo uma colher, cara. Uma ferramenta importantíssima. Imagina um mundo sem colher, mano. Que treta que ia ser. Você raspar o teu coquinho lá no final. Difícil. Né? Sem colher o mundo ia ser muito mais difícil. Mas é uma ferramenta. A colher não faz nada sozinho. Inteligência artificial não faz nada sozinho. Não faz nada sozinho, cara. A gente tem essa coisa de agora faz tudo. Tem o Miguel Nicoleles. Vocês conhecem o Miguel Nicoleles? É o maior neurocientista brasileiro. Ele, na abertura da Copa do Mundo, ele fez aquele exoesqueleto que chutou a bola na abertura. Nicoleles é top do top brasileiro, tal, no mundo inteiro muito respeitado. Ele conta que a Meta, essas grandes big techs, faz reconhecimento de, por exemplo, pedofilia, pornografia. Você põe uma foto e a foto cai, porque ela tá. Você fala, pô, mano, a inteligência artificial é embaçada. Ela reconhece e derruba. Sabe quem faz isso? Um monte de queniano, cara. Inclusive o Quênia, o país Quênia, baixou uma lei porque tinha gente vendo assassinato, degolas, vendo esse tipo de conteúdo e ensinando a inteligência artificial, mas tinha que ser um humano que avaliava. E a pessoa começou a ter problema, mano, psicológico de ficar assistindo isso daí. Aí o Quênia baixou uma lei proibindo esse tipo de profissão lá, porque... lembra daquelas lojas da Amazon que começou que era tudo automatizado, a pessoa entrava, não tinha funcionário e passava? Era um monte de gente assistindo lá do alto. Câmera, né? E falando, e tal. Então tem que ter humano, cara. E isso, eu pode ser que eu morra e isso aconteça um dia, né? Mas eu não acho que vá substituir essa conexão. E é impossível, né, cara? Esse sentimento de, pô, esse professor me entende, esse professor é meu parceiro. O que vai acontecer? Cara, infelizmente bateu o nosso horário aqui, né? O papo tá bom. Tem outra entrevista aqui que a gente vai fazer. Mas, pô, muito obrigado por vir aí, William. Eu adorei. Agradeço, cara. Passou um piscar de olhos pra mim e pra você, Felipe. Foi muito bom. Acho que depois você vai ter que voltar aqui pra gente conversar mais. Com todo prazer. Mandar um beijão pra Irene, que fez a conexão entre a gente, né? Irene Reis, Reinventando a Educação. Se você ainda não assistiu o episódio da Irene, assiste agora. Assiste, que vale muito a pena. A Irene, ela é embaçada. Ela é muito boa no que faz, cara. Muito bom. Obrigadão, cara. Tamo junto. Valeu, professor.